Bem-vindos ao nosso primeiro MNI Cast. Nós estamos aqui abrindo esse podcast para falarmos de conhecimentos bíblicos, mas especificamente para falarmos sobre missões, sobre engajamento, te inspirar, fazer com que você se sinta motivada aí, né, a olhar missões de uma forma diferente, a olhar missões como um chamado para a sua vida, daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, aquilo que Deus quer fazer também em sua vida. Eu sou o pastor Paulo Yahag, eu sou pastor auxiliar na Igreja Nazareno em Carmen Cristina, junto com o pastor Maurício Braz, pastora Sueli. Um beijo para vocês também, né? E eu estou aqui com o nosso amigo Ismael, estamos aqui junto, né? Estamos também com um casal maravilhoso, amigo do coração, do peito, né? Que nós chamamos aqui para esse primeiro podcast que nós estamos realizando. A intenção é a gente fazer, assim, nesse começo aí, pelo menos uma vez por mês, a gente trazer um convidado especial para que você conheça, né? Possa se engajar em missões, né? Então, nós temos aqui um casal, amigo nosso, do coração, de Santa Catarina, de Lages, né? Rodrigo e Diana, pessoas que deixaram, né, seus lares, os amigos, família, né? Muitas vezes profissão, sonhos, para se entregarem à obra de Deus, né? Coisa maravilhosa. A gente fala sobre a gente atender o chamado de Deus e a gente pode ter aqui na nossa frente hoje, né, pessoas que são exemplo para nós, de verdade, né? São exemplo, pessoas que a gente admira, né, que a gente ama, né? E a gente vai ter o prazer de poder conversar com vocês aqui hoje, estar junto aí, trocar experiências, bater um papo, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Então, Amém. né, estamos juntos aí, vamos permanecer juntos por alguns minutos. Espero que você goste, que você se engaje nisso também, né? Divulguem na sua igreja, divulguem aí com as pessoas que você conhece, para que a gente possa ter esse trabalho aí alcançando mais pessoas também, né? E que pessoas possam ser impactadas através desse trabalho, através do poder de Deus nas suas vidas. Amém? Amém. Amém. Então eu queria começar aqui, né, apresentando os nossos amigos. Vamos começar aqui com o Ismael. O Ismael, ele é parte da equipe de MNI, né? Isso. Faz parte da diretoria. Fala um pouquinho, Ismael. Fala, galera, beleza aí? Um abraço a vocês. Muito feliz aqui por esse episódio. Primeiro MNI Cast. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas e você pode ajudar a gente. Olha só, primeira coisa, já se inscreva no canal, deixe um like e comente e compartilhe esse link com as pessoas da família, que vai ser top demais. Paulo, eu tô muito ansioso e muito feliz por esse primeiro episódio. Eu vou dizer que eu tô ansioso. Quero ver o que vai dar, mas vai ser bem, pessoal. Um abraço. Amém, amém. E aí eu queria já apresentar para vocês Rodrigo e Diana, né? Estão servindo na Argentina hoje. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, para a gente começar o nosso papo aqui. Amém. Primeiramente, obrigado, né? De coração, obrigado, porque é sempre bom falar de missão, né? E quando consegue chegar através das redes para as pessoas é algo maravilhoso, porque no conforto do seu lar você pode ouvir missão, pode se sentir desafiado. E quando a gente vê que a gente usa a estrutura para a obra do Senhor, é algo maravilhoso, né? Então, Mael, obrigado, pastor Paulo. Tá aqui também o Doni, tá aqui o Kaique, né, com a gente. É uma alegria muito grande conhecer mais um pouquinho da nossa família em Cristo, os nossos irmãos, e contar um pouco da nossa história, né? Eu acho engraçado porque em muitos lugares a gente vai e o pessoal fala, a gente pensava que missionário era velhinho, casal de aposentados, né? E vem dois jovens. E é justamente mostrar isso, que todo mundo pode fazer missão, né? Todo mundo pode aceitar esse chamado, ir para o campo missionário e mudar a vida de pessoas, né, amor? Então, para nós é uma alegria muito grande hoje estar aqui presente e, como tu falou, convidar você a se inscrever, a compartilhar,
a ajudar a difundir essa mensagem, né, amor? É isso mesmo. Quero agradecer desde já pelo convite, por conhecer vocês aqui, galera. Muito legal, muito linda a iniciativa de vocês e vai ser uma honra, um prazer compartilhar um pouco da nossa história, aquilo que a gente tem feito, né, nas missões nazarenas aí pelo mundo. Muito obrigada desde já, Sejam viu? bem-vindos, né, Paulo? Bem-vindos, então. Obrigada, É um obrigado. prazer tê-los aqui, viu? De coração. Né? Mas para a gente iniciar a nossa conversa aqui, Rodrigo, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre vocês. De como foi o processo de conversão, como vocês, né, ou se nasceram, como dizem já no lar evangélico, se não. Como que aconteceu isso daí? Vamos conversar pelo Rodrigo. Bora. Eu falo que o meu chamado começou, né, em 1987, quando eu tinha 2 anos de vida. Que foi o ano que a Diana nasceu, né? Poxa. Porque a gente fala que Deus une propósitos. E o propósito era missionário, mais da parte da Diana do que da minha parte. Mas até chegar aí, a vida, ela tem todo um segmento. Então, eu cresci em Santa Catarina, Lages, mas está dizendo alto da Serra Catarinense, fria, né? Do pinhão, do churrasco, neva no inverno, chimarrão. Coisa boa. Bom, hein? É bom, é bom. É bom. Querido, né? E lá eu me desenvolvi, cresci, frequentei a escola, me formei em jornalismo em 2006 e comecei a trabalhar com comunicação. Comecei a trabalhar no SBT Santa Catarina, trabalhei lá durante 11 anos e também na Rádio Clube de Lages, que faz parte do mesmo grupo, o grupo do Sistema Catarinense de Comunicação, e foi trabalhando na Rádio Clube que eu conheci a Diana. E foi também nesse período, 1 ano antes praticamente de conhecer a Diana, que eu entrei para a igreja, depois de um trauma muito forte em minha vida. Meu irmão, que já fazia parte da igreja, me convidou. Eu disse, puxa, que legal que é isso daí, né? Os jovens são unidos, estão ali louvando, é festa, falando uma mensagem linda de Jesus. E como jornalista eu comecei por essa curiosidade, a procurar um pouco mais, e aí Deus começou a moldar a minha vida. Em janeiro de 2015, eu conheci a Di, finalzinho de janeiro, e aí a vida deu assim uns 180 graus, a gente começou a viver missão, eu comecei a conhecer a história da Diana e a amar a missão, e Deus foi muito misericordioso com a gente, porque a gente não era da Igreja do Nazareno. Assim, na família já tinha alguém missionário ou não? Ninguém é missionário. Não, Nossa ninguém. família Você falou que católica. seu irmão já tava, isso? Sim, meu irmão tocava guitarra no grupo de louvor. Hoje ele é guitarrista da Lagoinha, em Chapecó. Ah, legal. E ele me influenciou para mim ir para a igreja, né? E quando você começa a caminhar nos caminhos do Senhor, você vai vendo que existem muitos ministérios, muito trabalho, muita coisa que você pode usar a sua vida para fazer a obra do Senhor. E com a Diana, quando eu casei com a Diana, a gente começou a sonhar missões. Só que não éramos nazarenos, a gente nem sabia que a igreja nazarena era uma igreja missionária, que enviava, está aí em mais de 100 países. E isso tudo a gente foi descobrindo na nossa trajetória de vida, né, amor? Exatamente. Bom, meu chamado missionário começou desde o ventre da minha mãe. Uma história bastante diferente, né? Eu não nasci em lar evangélico. Não nasceu? Não. Se for falar da sua conversão, tem que contar a história toda. Tem que ser outro podcast, outra conversa. Bom, para resumir, né? Para resumir, não tem como. Minha mãe recebeu uma palavra profética quando eu estava no ventre dela, semanas antes do meu nascimento, de que eu seria uma missionária, de que o bebê que estava no ventre dela era uma outra menina, ela já tinha 2 filhas e seria uma missionária. Mas mesmo você não sendo da igreja... Não, minha família é toda nada. católica, né? Muito católica, cresci num lar Imagina católico. o choque pra minha sogra de ouvir isso, né? Caramba, Exatamente. Minha mãe já tinha 2 E ela teve filhas. esse encontro com essa senhora, uma senhora? Foi Uma vizinha dela, vizinha uma mulher de vizinha. oração, uma mulher muito poderosa em oração, de fé. Essa mulher era amiga da minha mãe e vizinha dela. Minha mãe estava quase me ganhando ali nos últimos meses, na última semana de gestação. E eles, naquela época, em 87, não queriam saber o sexo do bebê, porque já tinham 2 meninas. Esperavam que talvez fosse um menino, né? Sim. Então, como era o último filho, deixaram para fazer aquela surpresa no dia do parto, né? E essa mulher de oração olhou para a barriga da minha mãe e falou: você já sabe qual é o sexo do bebê? Daí minha mãe: não, por enquanto não. E essa mulher foi muito ousada. Ela falou: bom, mas eu já sei, porque Deus acabou de falar comigo. Minha mãe, né? Minha mãe levou um susto, né? Uau. E aí ela disse: eu sei o que é, Deus tá me falando que é outra menina que você vai ter. Minha mãe levou um susto, uau, amém, tá bom. E ela continuou dizendo, ela disse: mas tem uma coisa, o Senhor tá me dizendo que essa menina tem um propósito muito especial, ela vai ser uma missionária. E eu tava no ventre da minha mãe. Falando assim, Já chegou? ó, vai ser esse tipo de Já, assim, né, na cara. E minha mãe, amém.
católica, levou um susto, né? Imagino. Chegou no dia do parto, lá estava eu, outra menina, realmente. Minha mãe teve uma gestação muito normal, tranquila, como das outras vezes. Porém, eu nasci com uma doença muito rara. Eu nasci com uma doença chamada doença de Hirschsprung, que atinge um bebê para cada 5.000 bebês. Nossa. Que é uma doença também conhecida como megacólon congênito, que o bebê nasce com má formação do intestino grosso. E é uma doença que, pela medicina, na época, né, os bebês faleciam, não tinha A chance era tratamento. Mínima. Eu fui desenganada, recebi sentença de morte por várias vezes. Meus pais tentaram de tudo, né? Caramba. E nunca desistiram de mim, nunca perderam a fé, a esperança, né? E então tem um relato ali dos meus pais desde que eu saí do ventre da minha mãe com essa doença, né? Eu pesava menos do que quando nasci, era desnutrida, não me alimentava, não fazia as necessidades como um bebê normal. Então foi uma doença que nem os médicos sabiam como proceder, né? Diana, e assim, em algumas vezes, assim, sua mãe chegou a contar pra você que nesse meio, né, que ela fala, poxa, os médicos iam lá, falavam que ó, a chance é mínima. Ela se lembrava da frase, da profecia? Da profecia, não? Você pegava na praia, você pegava na profecia? Eu fui saber disso bem mais tarde, assim, na adolescência, perto dos 20 anos ali, dessa história. Que até então eu cresci escutando que eu era um milagre. Eu cresci escutando que eu era um milagre, mas eu não tinha experiência com Deus ainda. Eu precisava passar por experiências com Deus. E eu né? acho que por ser uma situação muito traumática, né? Eu acho que o pai e a mãe ficam um pouco recluso, né? Ele cria uma casca. Porque hoje em dia a gente conversa com eles, tem coisas que eles lembram e dizem, olha, eu lembrei de uma coisa que Exatamente, nunca aconteceu, a gente não lembrava, né? Muitas coisas apagaram, assim, da mente deles, outras vêm à tona, porque realmente foi um processo de muita dor, muito difícil para eles. Eu tive que fazer cirurgia aos 5 meses de vida, desenganada, morta praticamente. Um médico teve ousadia e coragem de arriscar, de fazer cirurgia em mim. E me deram 48 horas de vida, de resposta para essa cirurgia. Ou seja, meu intestino tinha que funcionar em 48 horas. E no primeiro dia, nada aconteceu. Eu continuava entubada na UTI neonatal, morta praticamente. Mas aí no segundo dia, Jesus Cristo entrou naquele hospital em 1988, em Blumenau, Santa Catarina. E eu creio que ele soprou o fôlego de vida em mim outra vez e disse, filha, eu tenho um propósito em você. E ele me tocou naquele hospital quando eu era só um bebê de 5 meses. E os médicos foram me visitar, me olhar como estava aquele procedimento cirúrgico, se tinha dado resposta. E para a glória de Deus, meu intestino estava funcionando, era uma maravilha. Pela primeira vez em 5 meses, meu intestino estava funcionando como um bebê normal. O médico entrou na parada. Ele entrou na parada. E ele continua fazendo isso até hoje, né? Então, eu tive esse milagre aí, já com 5 meses de vida. Aos 2 anos de vida, fizeram uma segunda cirurgia de ligamento de intestino. Então, eu passei a usar uma bolsa de colostomia na barriguinha. E os médicos diziam que eu ia usar essa bolsa pro resto da minha vida, porque o meu intestino nunca mais ia funcionar. Mas, para a glória de Deus, com 2 anos, fizeram uma segunda cirurgia de ligamento de intestino, chamada anastomose, e reconstruíram essa parte obstruída, né? E para a glória de Deus, hoje eu só tenho as cicatrizes, eu consigo, né, fazer as necessidades igual a você, graças a Deus, né? E foi esse grande milagre que Deus operou na minha vida. Então, eu cresci escutando que eu era um milagre e as pessoas, os crentes, né, quando me olhavam, diziam que Deus tinha um propósito na minha vida, que eu ia ser uma missionária. Mas eu não entendia o que era ser uma missionária, né? Eu ia na missa com os meus pais, crescendo na missa, não tinha experiência com Deus. Aí, aos 15 anos de idade, eu tive depressão profunda. Entrei numa fase muito difícil ali de autoestima, baixa autoestima, não aceitação, traumas hospitalares. Eu vivia doente desde que saí do hospital, né? Então, eu criei ali uma autodefesa, uma casca muito grande. Eu pensava que eu era um fardo para os meus pais, sabe? Porque eles viviam gastando com médico, eu vivia com problema de saúde, de intestino, infecções. E as suas irmãs não perfeitas. A única pessoa da família foi eu, assim. Aí eu entrei nessa depressão profunda com 15 anos de idade, pensava em suicídio, fazia cartas suicidas. Eu não tinha ânimo de viver. É uma pessoa deprimida, né? Muitos acham que é frescura, mas não é. A depressão realmente é uma doença e precisa de ajuda de tratamento, né? E com 16 anos de idade, estava prestes a entrar na faculdade, eu descobri endometriose, uma doença que não tem cura pela medicina também. Uma doença que causa infertilidade nas mulheres, que causa muito sangramento, dor, né? Junto disso, eu tinha cistos ovarianos, então comecei a tratar com hormônios muito pesados, fortes para mim. E eu me sentia cada vez mais triste.
sem propósito na vida, não entendia por que eu Meio vivia. que esperando, falava assim, vou esperar, porque não tem... O que é isso, essa minha vida? Eu falava, sabe? Por que eu sou assim? As minhas amigas todas, né, saudáveis, normais, e eu sempre uma doença ou outra. Enfim, entrei para a faculdade de biologia, sou bióloga, com especialidade em petróleo. Consegui fazer a faculdade, era o meu sonho fazer biologia, né? Mas aí, com 21 anos de idade, tive um tumor de ovário. Nossa. Tava terminando a faculdade. Caramba. Tô resumindo, é muita coisa, né, pastor? É muita coisa. Com 21 anos de idade, tive tumor de ovário. Um tumor muito agressivo no ovário direito. Fui pra cirurgia. E essa cirurgia era para ser simples, né? Só remover o tumor e fechar a barriga, começar o tratamento. Mas quando abriram a minha barriga, o tumor tinha tomado conta dos órgãos. Muitos deles estavam necrosados, grudados, aderidos, né? E aí eu perdi as 2 trompas, tiraram as 2 trompas, tiraram o ovário direito, apêndice, parte do intestino. Eu fiquei estéril com 21 anos de idade. Caramba! Prestes a me formar na faculdade. Então, para mim, foi um baque muito, muito grande. Porque eu sonhava em ter família e construir minha família e ter filhos, né? Uma mulher, a gente deseja, né? Uma hora ou outra vai chegar, né? Essa vontade. E aí, eu fiquei mais revoltada ainda com Deus. Mas aí, Deus é tão bom, Mael. Ele é tão misericordioso. Ele tem tanta paciência conosco, né? Eu sempre falo. Deus tem muita paciência contigo, comigo. Amém. E eu fui trabalhar, depois que eu me recuperei dessa cirurgia, fui trabalhar em Balneário Camboriú, fui dar aulas lá de biologia, já estava formado, consegui fazer formatura. E lá, 80% das pessoas que trabalhavam comigo eram crentes. Então, quando a gente chegava assim na mesa do café, da pausa, os crentes só falavam do quê? De Jesus, de igreja, de culto, né? E eu, né, pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Onde eu estou aqui? O que eu... Eu não entendia. E eles olhavam pra minha cara e falavam, Diana, Deus tem um propósito na tua vida, vamos pra igreja comigo, vamos pro culto. E eu falava, vou, pode deixar que eu vou, né? Pode deixar que eu vou no culto. E eu pensava, que culto, só pro pessoal deixar de... né? Eles davam o endereço na mão, ó, nossa igreja é lá em tal lugar, domingo vai vir não sei quem. E eu, beleza, pode deixar que eu vou. E nunca ia. Eu fugia de Deus, né? Eu não queria ser crente. Na minha cabeça, ser crente era ter uma vida chata, não pode isso, não pode aquilo. Perder a vida, né? Perder. E eu gostava de escutar minhas músicas rock, gostava de fazer minhas tatuagens. Eu era autossuficiente, independente, eu não queria saber, né? Não queria, mas Deus teve muita paciência. E Ele tem propósitos sempre, e Ele tem os melhores propósitos pra gente. Até que eu recusei várias vezes ir à igreja e conhecer a Jesus. E até que um dia eu tava dando aula, passei mal. Na escola onde eu dava aula, me levaram para o hospital e eu descobri que eu estava com outro tumor. Agora no único ovário que me restou do lado esquerdo. Aí eu pensei, agora eu vou morrer. Agora é fim da linha para mim, não tem mais jeito. Não vou conseguir suportar outra cirurgia, tratamento, já sei como era, né? Porque a vida inteira. Aí eu fui lá, deixei meu trabalho em Balneário Camboriú, voltei para casa dos meus pais, fui de novo ao meu médico e ele falou, realmente, temos que tirar esse tumor e realmente agora vamos tirar o teu útero e o teu ovário, porque só tá dando problema, só tá tendo problema, vamos tirar de uma vez e acabou o sofrimento. Mas uma semana antes de eu ir para a cirurgia, amigos de Deus, pessoas enviadas por Deus me visitaram na minha casa, souberam que eu estava prestes a operar e me visitaram, então eles me convidaram, vamos ao culto? Viemos aqui para te convidar para ir no culto. Viemos aqui porque sabemos que você está doente, queremos orar por você. E aí gente, me desculpa, eu não quero ser crente. Já falei assim, eu não quero ser crente. Falei. Tava revoltada. Eu falei, de novo os crentes atrás de mim, né? Mas na sua cabeça, tudo isso que aconteceu com você assim, você de alguma forma culpava Deus ou achava que... Sim. Deus tinha algum... Eu falava, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, por isso eu sofro tanto, por isso eu vivo doente, vivo com essas enfermidades. Eu culpava Deus, né? Esse é um grande problema que a gente tem. Muitas vezes, né? A gente reclama, murmura, a gente põe a conta em Deus, né? Sendo que Deus não nos deve nada, né? Nada. Ele é Deus, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, né? Não importa. E aí eu
realmente eu precisava de um milagre. Eu pensei, bom, se eu for no culto, capaz de eu receber um milagre. Porque meus amigos falaram assim, nós não viemos aqui... Vai ganhar. A gente vai. Olha como é que a gente era. Eu precisava do quê? De um milagre. Sim. Meus amigos foram lá, vamos pra igreja, né? Se precisar de milagre, aí seus amigos falavam que Deus fazia milagre. Então... Eu falei, pronto. Tchau, né? Certo, é isso que eu preciso, eu pensei, né? Aí eu falei, gente, mas eu não quero ser crente. Eu vou avisar que eu não quero, tá? Tô avisando. Aí olha a tática de evangelismo deles. Eles falaram, não, fica tranquila, menina. Não, a gente não quer que você seja crente. A gente só veio te convidar pra ir no culto, porque Deus quer falar com você lá. Ó. Com o encontro. Aí eu pensei, né? Opa, vou na igreja, recebo meu milagre e... Tchau e benção. Tchau. Jesus doriu, a dor sumiu, né? Pronto. Aí eu fui no culto. No domingo, os amigos foram me buscar lá em casa. Eu tava com a barriga imensa, prestes a ir pra cirurgia, faltava uma semana. Fui pro culto e lá Deus falou comigo, através do pastor. Ele ministrou do altar, dizendo que essa jovem aí atrás, Deus tá me dizendo que é pra você ir lá fazer o que tem que ser feito, mas se você tiver fé, hoje Ele está te curando. E tem mais, Ele tá me dizendo que você vai ser uma missionária. Você vai levar vida para as pessoas, você vai viajar pelo mundo, vai ministrar, expulsar demônios, curar os enfermos. É isso que Deus quer fazer na sua vida. No meio da igreja, ele falou isso. Aí você ali, aí eu não entendi nada, eu só chorava, porque eu pensei, meus amigos fofocaram pro pastor que eu tô doente. A primeira coisa que fala cabeça dele. Eu não era convertida, eu pensei, não, já falaram. Mas não era da sua igreja, era um convidado. Eu era convidado. Era um congresso. Entendeu? Era um congresso enorme lá que teve. Como, né? Toda a nossa cabeça. Claro, a gente pensa cada coisa, né? E aí eu pensei, pronto, falaram pro pastor que eu tô doente, é claro que ele tá falando isso daí pra mim, pra eu ir pra igreja. E aí eu chorei tanto naquele dia que eu lembro que eu senti uma paz tão grande, Mael, que eu nunca mais vou esquecer. E é a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. Glória a Deus. É essa paz. Porque você pode estar vivendo o que for na sua vida, irmão, mas se você tem Jesus, tu tem paz. Pelo amor de Deus. Né? As pessoas até nem entendem como é que o Mael tá tendo essa paz, essa tranquilidade, né? Enfrentando tal problema, por exemplo. Mas é verdade. Né? Porque a gente É tem Jesus, a gente tem o Espírito dele dentro de nós, né? Então você tem paz. E eu senti a presença dele tão forte. Meu coração quebrantou naquele dia. Meu coração se encheu de fé e paz. Eu voltei para casa, não conseguia dormir naquela noite porque eu queria mais daquela presença. Só chorava e agradecia a Deus. Fui pra cirurgia, Mael. Fui pra cirurgia, pastor. E aí, no dia da cirurgia, a equipe médica me esperava pela segunda vez lá em Curitiba, os mesmos profissionais. Mas dessa vez eles convidaram os alunos da PUC para filmarem, acompanhar a cirurgia, os estudantes, né? E tinha a sala cirúrgica estava lotada, cheia de profissionais ali, e o médico veio falar comigo. E ele disse, Diana, dessa vez nós vamos tirar teu útero e teu ovário. Tá preparada? Podemos abrir sua barriga vertical, porque da última vez foi na horizontal, não tiveram muito espaço para movimentar. Meus órgãos estavam aderidos, grudados, então eles falaram, dessa vez a gente vai abrir sua barriga na vertical. Tem problema para você? Eu olhei com muita paz e falei, não, doutor, faça o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu já tinha recebido aquela palavra no meu coração, sabe? Deus já havia falado comigo. Eu não tinha mais medo de morrer. Enquanto todos achavam que eu ia morrer, tinha gente fazendo campanha de oração, eu sentia paz. Então eu falei, não, doutor, faça o que tem que ser feito. E dessa vez, Mael, quando começou a cirurgia, eles aplicaram a anestesia e eu não dormi, porque das outras vezes eu apagava na cirurgia, eu não via nada, né? Recebia aquela anestesia que você... Geral, né? É geral, acho. Geral, sim, né? sim. Que você dorme, não vê nada, acordou, já tá no quarto, né? É uma benção. É uma benção, é verdade, é verdade. Isso aí... É melhor. Tu não sofre, não fica, né? E eu, dessa vez, Jesus permitiu que eu ficasse acordada a cirurgia inteira para eu ver, para ver o tamanho do milagre que ele ia fazer na minha vida. Porque, infelizmente, eu só acreditava vendo, né? Eu tinha que ver para crer, né? E aí, a cirurgia começou, o pessoal todo me acompanhando ali, cuidando, estudantes, profissionais, anestesistas. Tinham 2 médicos principais fazendo cirurgia, um ginecologista e um gastro. E aí eles começaram a procurar o tumor que estava ali nos exames, né? E eu escutava eles conversando, eu escutava eles dizendo que estavam pegando em tal órgão, tirando o outro ali, movendo, né? E eu escutando tudo ali nos aparelhos, ali, mas eu estava, né, ativa. E de repente esses médicos começaram a entrar em contradição.
Um dizia que estava ali, o outro, não tô vendo nada, não tô encontrando nada. E o outro, procura melhor, tá aqui, tem que estar aqui. Eles procuravam o tumor, eu sempre digo, eles buscavam o tumor em mim como um leão busca sua presa, assim, sabe? Eles estavam obcecados para tirar. Eles tinham que encontrar, porque tava. Eles tinham feito o exame. Tava ali. Né? Então tinha que estar aqui, né? Exatamente. E ele é real, né? Tá aqui. Eles procuravam, assim. Então, eu digo que eles se esqueceram que ali estava o leão da tribo de Judá. E aleluia. E ali foi o mover mais lindo que eu vi de Jesus na minha vida. Porque os médicos não encontraram absolutamente nada. Meus órgãos estavam perfeitos. Útero perfeito, limpinho, sem endometriose, sem aderência intestinal, sem o tumor. Era para ser uma cirurgia de 6h30, como foi da última vez, mas levou menos de 20 minutos. Jesus entrou naquele lugar novamente na minha vida e ele me deu outras chances, né? E ali eu conheci esse amor maravilhoso e minha vida mudou totalmente, porque eu entendi do amor de Deus sobre mim. Entendi meu propósito, entendi meu chamado, né? E eu não podia mais ser a mesma pessoa depois de 5 anos. Nasceu de novo? Não. Nasceu de novo? Nasci de novo. Então eles fecharam a minha barriga, todos incrédulos, e eu lembro que eles choravam, se abraçavam naquele centro cirúrgico. Foi um mover sobrenatural naquele centro cirúrgico naquele dia. Eu fiquei conhecida como a menina do milagre. As pessoas queriam conhecer a menina do milagre. Os enfermeiros, um passava para o outro. Aconteceu um milagre lá hoje na sala de cirurgia. 7h foi minha cirurgia. E eu saí totalmente curada, restaurada, fecharam a minha barriga. Tenho meu útero, tenho meu ovário aqui. Nunca mais tive câncer, nunca mais tive tumor nenhum, nada, endometriose, nunca mais. E aí eu escutei uma voz, quando eu estava na saída da sala de cirurgia, eu escutei uma voz muito potente, muito forte, me perguntando, Diana, será que eu preciso provar mais alguma coisa do meu amor por você? Eu escutei essa voz nitidamente, o dia que eu saí do hospital depois de 4 dias. E eu lembro que eu chorava desesperadamente junto com os meus pais, assim, voltando para casa, para Santa Catarina. Eu chorava naquele carro e eu dizia, não, Jesus, não, Senhor, o Senhor não tem que me provar nada, porque o Senhor já morreu naquela cruz por amor a mim. E eu vou te servir, eu vou entregar minha vida e eu vou ser uma missionária. Aí eu voltei para Santa Catarina, me recuperei dessa última cirurgia aos 23 anos. E 3 meses, 4 depois eu fui para a igreja, me batizei. Entreguei minha vida e comecei a ministrar, comecei a compartilhar meu testemunho nas igrejas, comecei a levar cura para as pessoas, levar esse Jesus que me curou. E ali você já começou a fazer missão? Comecei, de certa forma, eu estava tão apaixonada por Jesus que eu não queria mais perder tempo da minha vida, sabe? Parecia que eu queria recompensar, recompensar tudo que eu deixei, sabe, que eu não fiz aos 23 anos. Então, eu servia na igreja no louvor, eu fui para limpeza, eu fui para orar pelos enfermos nos hospitais, eu comecei a cuidar de mulheres, eu fui para todas as áreas da igreja. Eu queria aquilo mais, sabe? Queria fazer daquilo a minha vida. Eu transformei meu testemunho na minha missão, sabe? E aí eu comecei a dar meu testemunho, o pastor me incentivou, não, tua história não tem que ficar parada, você tem que contar. E eu tinha vergonha, muita vergonha, até hoje tenho vergonha, não parece, mas eu tenho muita vergonha. E aí o pastor, não, você tem que falar a sua história, vai ministrar, vai contar a tua história. E eu comecei a fazer isso, dos 23 até hoje. E aí muitas pessoas foram curadas de câncer, de meningite, de mulheres que não poderiam gerar. Elas escutaram meu testemunho, oramos, receberam a cura e então... E você, assim, logo, assim, já de imediato pensou em ir pro campo? Porque depois, como vocês se encontraram? Como que cruzou a história de vocês? Então, eu pensava que eu já estava cumprindo a missão ali mesmo, sabe? Eu sabia que um dia Deus ia me levar para algum lugar, mas não sabia quando, nem como. Então, eu só queria servir, como eu podia, né? Aí eu servi dos 23, que eu me converti, até 28 anos, foi quando eu conheci o Rodrigo. Fui compartilhar meu testemunho na igreja dele em Lages, em outra cidade. Um grupo de jovens. O Rodrigo tava lá. Rodrigão tava lá. Ele cantava no louvor? O Rodrigo não, mãe, não. Participava da igreja. A voz dele, você viu a voz dele já do nosso cara aí? Rapaz, nossa. E aí... Mas é engraçado, só dar um pausa aí. Ela me escutava no rádio, porque é uma rádio regional. Então. Eu escutava a voz. E ela pensava que era um velho. Eu pensava que ele era idoso.
Porque meus pais, desde que eu me conheço por gente, meus pais escutam a Rádio Clube de Lages. Então, eu escutava aqueles radialistas, os caras. E aí eu fazia dois programas que eram nossa, jornais que tem muita audiência, que é um às 8 às 9, outro do meio-dia até 1h30, 2 horas, que é notícia. Né? E o meu sogro, geralmente o pessoal de mais idade lá, todo mundo ouve, porque tem a notícia da cidade dele. Ele quer ver o que deu da polícia lá em Correia-Pinto, lá em Lages, né? Então, ela me escutava, né? Ela já me ouvia, você sabia que eu escutava esse Rodrigo Rodrigo você falou com ela, essa voz não é estranha. Eu escutava esse Rodrigo Silvério da rádio, mas deve ser um idoso, né? Não sei. Eu ficava assim, né? Pensava que eram pessoas mais velhas, né? Até que eu fui na igreja dele compartilhar meu testemunho para os jovens lá, que fui convidado por uma amiga. E a gente se conheceu ali com um grupo de jovens, depois fomos comer pizza. E aí ele se aproximou e falou quem ele era, onde ele trabalhava. Aí eu fiquei incrédula. Eu falei, não é possível que eu conheci o cara que meus pais escutam na rádio todo dia. Vou ter que contar isso pra eles. E aí, claro, se apaixonou já de primeira, né? De primeira? Claro. Primeira vista. Lembro que no primeiro dia. No primeiro dia, eu já fui mais ousado, né? Foi muito ousado, porque nós estávamos depois da pizzaria ali com os jovens. Ele chegou pra mim, quis pegar na minha mão e falou assim, você é linda, eu te amo e eu vou casar com você. Caramba! Na lata, assim. Ele falou, eu vou casar com você. Por isso Deus usou em propósito, porque na hora pode parecer, porque é bonita, vai pela emoção. Mas Deus tem um propósito, Ele sabe da história. Isso foi muito... Sim. Então, até hoje eu paro pra pensar, puxa vida, eu poderia ter ficado quieto, ido pra casa, legal, né? Conhecia a Diana, poderia ter uma amizade lá na frente, talvez alguma coisa acontecer. Sim. Mas naquela hora eu falei aquilo, né? Foi dessa forma. E eu levei um susto, também, né? Meu Deus, é o meu sonho casar, será que é ele? Já tava com 28 anos de idade. Aí foi orar, Diana. Aí eu fui orar, A gente começou a conversar. Aí eu falei, Deus amado. Começou a sintonizar rádio. Quando meus pais não ligavam o rádio no almoço, eu já, pai, liga, né? Vamos ouvir a rádio, né? E lá tava ele falando ao vivo, ao meio-dia, né? Então foi assim, a gente foi conversando, se conhecendo mais, e 3 meses depois a gente noivou. E 6 meses depois a gente casou. Caramba. No mesmo ano que eu conheci o Rodrigo, mesmo ano que eu conheci ele em 2015, a gente noivou, casou. E até hoje, 8 anos já. Estamos aí. Que benção, E do tempo de vocês terem casado, quanto tempo até vocês irem pro campo? Bom, a gente começou, a gente não era nazareno ainda. Não era ainda. A gente se conheceu numa outra igreja. Engraçado, porque os pastores eram nazarenos, e aí aconteceu alguma coisa, eles saíram da igreja, montaram a igreja deles, que era onde eu ia, e aí quando a gente casou com a Dia, passou aí nessa igreja com a gente. Sim. Então a gente trabalhou 1 ano com os casais. Né? Imagina, recém-casado. Sim. O que a gente sabia de casamento? Nada, né? Nada. Aí começamos a cuidar de, acho que 20 famílias, 20 casais, né? Foi, mais 20, ou menos. 23, uma coisa assim. Um grupo bem bom, assim, bem legal. Mas a gente tem muito essa questão da percepção, né? Até ontem a Diana falou uma palavra legal, que a gente tem um ministério de reconciliação. Restauração. E é verdade que a gente começava a observar eles e dizia, puxa vida, e se vocês fizerem assim, gente? Né? A gente levava umas atividades diferentes, alguma coisa... Sim, e os casais começaram a ser restaurados nessas áreas, muitas vezes, que com o tempo eles vão se afastando. Então a gente começou esse 1 ano servindo lá como casais, né, amor? Foi. Aí a gente... Foi um desafio muito grande. Foi lindo também as restaurações que aconteceram de casamentos de 20, 30 anos. E a gente ali, novato, não sabia muito sobre casamento. E foi pela graça mesmo de Deus. E sempre essa vontade de servir, de ajudar, de repor o tempo. Sim. Então a gente ficou mais um tempo na igreja. E eu lembro que no dia que eu conheci o Rodrigo, eu falei também, olha, eu tenho chamado missionário. Um dia Deus vai me levar para algum lugar. Não sei pra onde, mas eu sei que um dia vai acontecer. Você topa, né? Porque eu não podia casar com alguém que não tem a visão. Tem como. Na hora pra agradar, eu falei, não, tamo junto. Mas eu pensava assim, lá dentro você... Nada a ver, você tipo, como assim? Porque a minha visão era que você vai pro campo passar fome, vai lá morar, né? Eu disse, tá, vamos, beleza. Mas até então, nada. Vamos, tô contigo. Aí, em 2016, quando eu recebi esse prêmio de melhor jornalista esportivo em Santa Catarina, pela Caerte, a hora que eu peguei essa informação, o senhor falou assim, eu já era cristão nessa época, ele falou assim, até aqui você vê os teus sonhos. Eu te dei tudo que você queria nos teus sonhos. Tu tem carro, tem casa, tu é conhecido, todo mundo sabe quem é o Rodrigo, só que agora você vai ver os sonhos que eu tenho para você. E aí, daquele tempo, 2016, foi incrível. A gente começou a ver a missão de uma maneira diferente. Começamos a nos preparar para a missão. E as portas foram se abrindo, legal. naturalmente. Você não criou resistência quando você... Não, porque é algo sobrenatural. Tu passa do entendimento humano para o sobrenatural de Deus. Eu senti alegria com isso que
que eu recebi. Legal. E a gente, então, daí já na Nazareno, a gente falou com o nosso pastor e falou, a nossa igreja é uma igreja missionária. Ela envia missionários. E vocês têm chamado missionário. A gente era líder de jovens na igreja, líder de JNI, tinha lá os nossos jovens. A Diana era líder de MNI já, mas era um trabalho que estava começando na igreja ainda com a Diana. E ministro a gente... de louvor também. Ministro de louvor. Ajudava, enfim, como toda igreja é pequena em tudo, né? Ajuda em tudo, né? O pastor sabe como então, né? Eu penso assim, né? Quando a gente tem um coração de servo, né? A gente não importa onde está servindo. Né? Onde a igreja, o reino de Deus precisar. Onde há necessidade. Onde houver necessidade, a gente está lá. É verdade. Né? A gente fala isso daí por quê? Porque Deus, ele usa as pessoas que têm esse coração. Né? Ontem eu estava numa igreja e a gente estava ministrando, e uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi justamente a questão de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para que então o Espírito Santo ele nos encha, né? Da vontade dele, dos planos dele, daquilo que ele tem em nós. Né? E se você quer servir, né? Se você tem desejo no coração de servir, começa lá na sua igreja com o que for necessário, não importa, né? Porque toda igreja tem um monte de coisa para ser feita. Tem necessidade. Muita coisa. E te digo, serve de experiência para o campo. Porque no campo você vai se deparar com situações que você não vai ter o teu pastor do lado para perguntar. Mas tu caminhou com ele e faz, não, eu acho que a gente consegue fazer assim, porque uma vez eu vi o pastor fazendo isso. Então te ajuda, inclusive, quanto mais bagagem, a fazer a missão. É um preparo já, né? É um preparo. Deus já vai preparando ali, né? Vai ensinando um pouco de tudo. É o estágio. É o estágio. Até porque se você não conseguir passar por esse estágio, você não tem condições de ir pro campo, né? Exatamente. Não. Porque Tu no campo, perece lá, tu vai vai... ser muito, né? Muito, tu potencializa os desafios na igreja local. Sim, muito sempre. A gente sempre fala. As pessoas Começa nos encontram e falam, local. meu sonho é ser missionária, eu quero ser missionária, eu quero ser enviado. Eu falo, o que você está fazendo na sua igreja local? Não tô fazendo nada ainda. Nada. Mas eu quero, meu sonho viajar. Porque muitas vezes as pessoas acham que missionário viaja. É viajar. E não é. É o que eu também viaja, né? Mas também viaja, o chamado missionário é muito solitário. Né? Às vezes... Ir pra uma terra que... o pastor falou que você deixa a tua família, os teus amigos. Já começa aí. A gente volta uma vez por ano pra casa. Né? A gente chegou no primeiro campo missionário, já veio toda a situação que a gente viveu de restrição, de saúde mundial. Trava tudo. E aí você sai e você diz, poxa vida, e agora? Se acontece alguma coisa, como que vai ser, né? É o que mais... Então, a gente não pode romancear a missão. Ela é difícil, ela tem muitos desafios. Não só no dia a dia, mas também espirituais. Porque você está fazendo obra para o Senhor. Né? O teu chefe é Jesus. A gente sabe que é o inimigo de Jesus nessa história toda. Sim. Ele vai querer te derrubar também. Sim, né? então tem que estar preparado com isso. Sim, aí eu sempre falo, comece na sua igreja local. Ajuda o seu pastor. Tenho certeza que o seu pastor precisa de... local. Tudo que você puder, aprenda. Fechar a cópia da chave, ia desligar alarme, ia abrir a igreja. Cuidar do data show, fazer pintar tudo. a parede pros jovens, tudo, né, amor? Tudo. Evangelismo, entregar cestas básicas, tudo. Então a gente teve um bom estágio. E foi maravilhoso. Né? E Deus viu Aprende isso. Muito. É uma bagagem, né? Aprende muito. É uma bagagem. Porque, inclusive, caminhando com o seu pastor, tu pode tirar suas dúvidas que talvez num culto, num encontro, não tira. Né? Seja dúvida bíblica, dúvida do dia a dia, as próprias dúvidas da missão, né? Pela bagagem que o teu pastor tem, ele já consegue fazer isso, te dá uma noção, um norte, né? Um direcionamento. Então é importante isso, porque você também começa a entender que a missão ela é dada por Deus, mas ela só acontece com o apoio de pessoas. É verdade. Que é a igreja que envia, é o pastor que te abençoa. Né? Ela não acontece só o Espírito Santo e Rodrigo e Diana. Pelo contrário, tem toda uma igreja. Hoje do Nazareno, que está no mundo inteiro orando pelo missionário, apoiando o missionário, enviando o missionário. Né? E quanto mais cedo você entender isso lá com o seu pastor na igreja local, vai te ajudar lá na frente. Sim. Então foi isso. Foi muito rápido o nosso processo de envio. Em 2018 a gente começou o processo de entrevistas, de fazer parte da equipe que pode ou não ser enviada para o campo. Em 2019 fizemos uma máxima missão no Paraguai de 4 dias, né? Foram 4 dias lá. No Paraguai, voltamos. Uma equipe brasileira foi para lá, a equipe da Igreja do Nazareno, de vários distritos e estados, né? E servimos lá 4 dias em 2 igrejas com muita necessidade. E ali já foi um pré, sabe assim, meu aquecimento para missão. Porque eu não sabia falar espanhol, começa não sabia nada. Curto prazos, né? Nessas missões de curto prazo. Eu sempre falo, eu digo assim,
Quem puder, faça uma viagem missionária, nem que seja de curto prazo. Viva essa experiência na sua vida. Porque você volta com outra mentalidade, sabe, pastor? Assim, é surreal, sabe? Então, e você já tem certeza ali, opa, é isso que eu quero. Você já, sabe, você já tira é isso que eu quero pra minha vida. Porque tem gente que tem essa vontade, aí vai pro campo... Dá aquele choque. Não gostei disso, não quero continuar na igreja, eu quero servir na igreja e aí mesmo, a pessoa já tem aquela, não, quero. E aí tu vai. Aí a gente voltou em 2019, fomos para primeiro giro missionário em outubro de 19. Aí fomos a Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Levantamos o valor e chegamos no Equador em 2021, em fevereiro. Foi uma maratona. Foi. 5 estados em 3 meses. 3 meses. 49 igrejas. Para levantar um valor assim milagroso. 3 igrejas. Assim, eu saía de manhã aí a Diana saía, ela fazia parte dela, testemunho, ficava fazendo o projeto. Aí ela ia para outra igreja, ela começava o testemunho, chegava pro projeto. Foi surreal, foi louco. Era assim, tinha você ver que dia que era, né? E a gente já tinha pedido demissão dos nossos trabalhos. Eu era professora universitária. Rodrigo já tinha pedido demissão do trabalho dele. Eu já tinha pedido, eu era professora universitária na minha cidade. Agora vai o racha. Já tínhamos não deixado. Tinha plano B. A gente não tinha plano B. A gente tava nas mãos de Deus. Senhor, o senhor chamou. Como diz, o senhor vai pagar essa conta aí, né? Estamos aqui. Estamos 6 meses aqui. E, deixamos nossa casa, vendemos carro, cachorro, tudo. A gente deixou tudo. Beijo no pai e na mãe e fomos. Pro Brasil, compartilhar o projeto que até então era pro Equador, né? Foi a nossa primeira experiência transcultural no Equador. E esse projeto, como que ele surgiu? O projeto? A gente, quando entrou dentro da planificação de missão global, eles te oferecem, olha, pelo perfil que vocês têm, depois de muitas entrevistas, psicólogo, enfim, um processo. É um processo de missões da igreja, de missionários. Aí eles te apresentam, a gente tem pelo perfil de vocês tais países que vocês podem servir. Para nós tinha Paraguai, Colômbia, Equador, Bolívia e... Eram 5 países. Acho que era Peru, na América do Sul. Mas era um país da América do Sul. Eles falavam, primeiro envio de vocês, vamos ficar no quintal de casa, para vocês pegarem a experiência e tal. E a gente foi orar. A gente falou para o senhor tá dando pra gente tantos países, para onde o senhor quer que a gente vá? Aí a parte de Jesus é nosso chefe, para onde que ele vai mandar a gente, né? Então aí vai dar dedicação de você orar, buscar, jejuar, você tá em contato com Jesus. E aí Jesus falou com a Diana no sonho. Exato, Deus fala sempre comigo em sonhos, através de sonhos. E a gente orando e jejuando para ter essa decisão, porque o nosso líder precisava da decisão. Ó, preciso que vocês digam qual país vocês irão servir. E, meu Deus, 5 países agora, não posso errar, não podemos errar, né? Então a gente foi pra oração, foi pro jejum e Deus um dia, uma noite, entregou um sonho para mim com as cores da bandeira do Equador. Eu acordei com aquelas cores na minha mente, daquele sonho que eu tive, aquela visão ali. E eu entrei na internet rapidamente, coloquei as cores e aí tava lá, Equador. Aí eu olhei a nossa lista, o Equador tava lá. Daí eu falei, gente, é isso. Aí só falei, que assim, Rodrigo, Equador e Colômbia têm as mesmas cores de bandeira. Sim. Eu lembro que ele falou, amor, tinha um passarinho no meu sonho. Tinha um passarinho na bandeira. E aí a bandeira tem uma águia, tem, cara. Eu falei, é isso, vamos lá, Equador. Assim, bora, pintamos. Aí Aí pintamos o rosto com as cores da bandeira, fizemos a nossa arte de divulgação do projeto. E fomos rodar o Brasil 3 meses. Eu lembro dessa foto. Você lembra, né? Agora a gente tá com o rosto da Argentina. Sim. E aí a gente, quando veio para São Paulo, aqui pro estado, no primeiro giro, quem recebeu a gente foi o pastor Paulo. Foi aí. Até a gente foi agora para Sorocaba, né? Foi. E a gente tava na rodoviária ali em Campinas, a gente falou, a gente subiu por aqui, o pastor tava aqui esperando a gente. Eu lembro do sorriso dele, porque só avisaram, o líder vai estar lá esperando vocês, ele é um japonês. E aí... aí a gente chegamos em São Paulo, em Campinas ali, né? Não sei, se tivesse outro japonês lá, ia dar ruim. Talvez a gente ia pra outro lugar, né? E ele tava lá com um sorriso, assim, né? Como sempre, esperando a gente. Bem disfarçado lá, esperando a gente. Eu falei, só pode ser aquele ali, ó. E aí ele já veio, vocês são Rodrigo Adiano, não sei o quê. Sim, pastor Paulo. Aí pronto. E aí começa uma Começou amizade, aí né? nossa amizade. A gente começa a amar as pessoas, começa a caminhar com elas, a ver o crescimento também, né? Acompanhar isso é lindo demais, ver Deus agindo, ver Deus transformando. Sim. Isso para nós acho que a melhor recompensa quando a gente volta do campo é essa, é poder chegar
em diversos locais encontrar amigos. Encontrar família, família né? que Deus nos dá. Abraçam, que te amam. Aqui hoje a gente está conhecendo outra família também, que é o Mael, que é o Kaique. Benção. Kaique, né? E o Doni, né? E o Doni também. Isso mesmo. Isso é o presente. É benção, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Em relação a missões, vocês têm alguma experiência assim, marcante no campo que vocês tiveram? Que vocês podem compartilhar? Eu tenho a que eu mais passei medo. A gente tava Fora a comida, né? Porque a comida é uma coisa que... A cultura equatoriana ela é bem diferente da nossa. Muda bastante. Lá eles comem muita coisa diferente, né, amor? Muito. Eles comem muito gusano. Bicho rastejante. Como que falou o nome? Gusano, já ouviu falar? É um animal? Na selva amazônica equatoriana, é um animal. Já ouviu falar do bichinho da madeira, o bicho da madeira? Sim, aquela larva lá. Eles chamam de poró no sul. Caramba, Santa Catarina a gente chama assim. Eles comem aquilo assado. Eles assam na folha da bananeira. Você comeu? Eu comi. A gente Tem comeu? gosto do quê? Pra mim... De coco? Eu brinco na igreja que tinha gosto de ramos de churrasco. Ele não é tão ruim. Porque ele tem aquele gostinho, o saborzinho da fumaça, que ele foi assado, né? Eu falo, o problema é quando explode. Quando você morde, né? Não, sério. Essa parte... Que aí vem aquele leite condensado. Beleza. E tu tem que comer sorrindo, né? Graças, né? Nossa, orar. Muito bom. Muda. Lembra do... Como que chamava aquele chiclete? Verdade. Nossa, é verdade. Sim. Aí eles comem também porquinho da Índia assado. Ui, horneado, né? É muito comum no Equador. Tu vai lá, tem o prato porquinho da Índia. típico, muito famoso. Sopa de tripa de vaca. Enfim, cabeça de macaco na sopa. Nas tribos, né? Não, apesar que a gente fala, mas no Brasil a gente come umas coisas. O Nordeste. É porque varia muito de região para região. Mundo Sul, Quanto mais escassez, mais as comidas vão ficando. Exatamente. Mas o dia que mais me chamou a atenção, a gente estava morando em Riobamba, que é uma cidade que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Equador. Ela tem 4 vulcões que cercam a cidade, assim. Uma cidade muito fria, chamada de Friobamba. É muito fria, muito né? gelado. Muito gelado. O ano todo frio? O ano todo. Um dos vulcões, ele não está ativo, mas ele tem 6 km de altura. Caramba. Então, assim, você imagina se olhar para a janela da tua casa, tem um morro enorme, uma montanha muito lindo, de neve. Lindo, lindo. E a gente estava nesse período que a gente viveu dessa pandemia. E o que aconteceu? O pastor chegou na nossa casa e falou, vamos sair porque a gente vai levar um cilindro de oxigênio para uma família que tá contagiada. E eu falei, pastor, mas é para ficar em casa? Não, vamos sair. A gente tá aqui pra fazer a missão de Jesus, vamos sair. E a gente encheu a caminhonete dele de cilindros e foi distribuir em famílias que estavam contagiadas. Poxa. Então a gente vestia uma máscara, colocava luva, naquela época eles pediam para usar um óculos ainda, pegava o cilindro, levava na casa, conversava com o familiar. Então, para mim, foi a situação que mais me gerou medo, porque a gente via Guayaquil, por exemplo, que era pertinho ali, tinham corpos que ficavam na rua, porque o sistema de funerário não tinha condições de atender tudo. Não deu conta, não. E aquilo ficou muito forte, porque a gente falou, meu Deus, despega esse negócio aí, o que vai acontecer com a gente, né? Foi então, para mim, foi o dia que mais marcou na missão, foi isso, é poder ajudar e ver o quanto foi importante levar aqueles cilindros, que eram pessoas que precisavam do oxigênio, que estavam lá em cidades, foi em Shell, a gente foi em Banhos, que são cidades assim pequenininhas. Bem remotas. Assim. Remotas. E ver a alegria daquelas pessoas em saber que a igreja estava ajudando elas. Elas estavam recebendo uma ajuda que até então ninguém estava dando para eles. Então, para mim, assim, foi um dia que me marcou pela intensidade. Né? Foi muito louco esse dia que a gente fala, mas por esse medo que veio no meu coração. Eu falei, puxa vida, como a gente deixa de fazer as coisas por medo muitas vezes, né? Que a carne dizia, não, fica em casa, tu vai lá para quê? Mas Jesus fala, não, eu tenho uma missão para você, vai lá e entrega. Quero usar sua vida. Então, para mim, ficou muito isso de confiar em Deus e de superar os medos que a gente tem para poder fazer a obra. Né? Para mim, ficou muito marcado isso. Para mim, acredito que as diversas curas que a gente vê, milagres mesmo, assim, de pessoas com câncer terminal, e ouvir o testemunho, receber uma oração e você voltar ou a pessoa te mandar uma mensagem depois de alguns meses dizendo que foi curada, que está curada, sabe? Por exemplo, também a conversão de um chefe do tráfico no Rio de Janeiro que entregou a vida para Jesus também e deixou o tráfico, deixou a vida do pecado. Poxa. Depois de ouvir o testemunho também e se entregou e está até hoje servindo na igreja. Então, assim, isso assim, a gente viu muito, vê até hoje, assim, os milagres de Jesus, por onde a gente passa compartilhando quem ele é. Nessa história tão simples que a gente acabou de contar aqui, né? E de ver Jesus também, acho que muitas vezes cuidando da gente, né, amor? Situações que a
gente jamais imagina e que humanamente seria impossível de passar aquilo. Jesus está ali te dando força, cuidando. Sim, sustentando, né? Dá aquela paz, né? A paz. Dá aquela paz. Saber que você está cumprindo, né, a missão dele. E outra situação também que me marcou muito foi a oferta de uma viúva no nosso primeiro giro missionário em 2019, no Paraná. São José dos Pinhais, né? São José dos Primeiro Pinhais. Primeiro No giro giro. missionário. Nós estávamos... Acho que foi a 4ª ou 5ª igreja que a gente estava indo, assim. Ninguém conhecia a gente, Ninguém né? conhecia Rodrigo e Diana. A gente estava naquela, compartilhando testemunho, o projeto, o que a gente ia fazer no Equador e levantando sustento, né? E animando a igreja em missão. E no final, depois que a gente compartilhou o testemunho, a mesma coisa de sempre ali, né? Tentando. Essa mulher chegou pra gente no final chorando. Uma mulher bem idosa, uma viúva. E ela, muito simples, ela chorava muito, assim. Ela disse, olha, eu recebi um chamado missionário de Deus quando era criança, adolescente. Mas eu me casei muito jovem, tive filhos, e meu marido faleceu, eu tive que criar esses filhos. E eu não pude fazer missão. Eu não pude ir para outro país como vocês estão indo. Mas hoje o Senhor falou comigo e eu estou ofertando tudo que eu tenho do nosso jantar para que vocês possam cumprir a missão e ir para o país. Ela falou assim, minha filha, eu vou jejuar hoje à noite, amanhã de manhã, porque o dinheiro que eu tenho... Ela falou, esse dinheiro que eu tenho aqui é o que eu vou comprar para o nosso jantar. Mas eu vou deixar de jantar, nós vamos jejuar na nossa casa. E nós vamos dar para vocês essa oferta, para vocês cumprirem a missão. Aí ela entregou aquele dinheirinho com a mão bem fechadinha, envergonhada. Ela entregou escondida assim pra mim. Tome, minha filha, e vão no meu lugar. Ela disse, chorando. Sério? Ela chorava, assim, e eu chorava, o Rodrigo chorava. Eu falei, gente, sabe assim, tipo, não precisa nada, não me dá nada. Gente, eu fico emocionado, cara, só de... foi muito forte. Aí a gente saiu daquela igreja impactado, chorando muito, assim, sabe, com aquela oferta daquela mulher. Aí entramos no carro, né, que os pastores estavam levando pra outro lugar. Aí eu coloquei a mão no bolso e tirei a oferta dela e falei, eu vou olhar o que ela me entregou, porque foi muito impactante, assim, sabe? Uhum. Aí quando eu puxei, olhei, eram R$2. Aquela nota de R$2 bem suja, bem velhinha, sabe? Remendadinha. Era a oferta, era tudo que ela tinha para jantar. Era o dinheiro do pão que eles iam jantar. Mas ela deu. Ela deu tudo que ela tinha pra gente. Caramba. Pro reino. Como a viúva da Bíblia. Como a viúva. Sabe? E o que mais marcou pra mim foi que ela falou assim, com essa oferta vocês vão ir pro Equador. Ela falou. A fé dela, né, de ajudar, de apoiar. Foi ela. Então, todas as vezes que nós passamos alguma necessidade no campo missionário, alguma dificuldade pessoal, nós lembramos da oferta dessa viúva. Claro, muitas pessoas já ofertaram e ofertam até hoje pra gente, né? Uhum. A gente só é enviado com as ofertas da igreja, as pessoas. Mas essa foi... E muitas são marcantes pra gente, mas essa... Assim, quando a gente tá passando alguma situação lá, a gente dá as mãos e a gente fala, lembra da oferta da viúva? Lembra dos R$2 que ela deu? Vamos honrar isso, vamos suportar, vamos passar por isso. Nós vamos conseguir, sabe? Um ajuda o outro lembrando dessa situação. Que lindo, como que deu... Fala. Muito lindo. Eu quero falar. Isso nos dá força. Porque às vezes a gente tem, né? Eu penso assim, aquilo que Deus dá pra gente, Deus sempre nos abençoa além daquilo que a gente precisa. Né? E eu gosto muito de escutar o Subirá, né? E ele fala justamente sobre isso, da gente ser rio, da gente transbordar aquilo que Deus nos dá, né, no reino, né? Isso é bênção, né? Isso é bênção para as nossas vidas, é bênção para o reino, né? Mas eu quero falar com você lá. Posso aproveitar aqui, ó, porque vocês estão escutando aqui um testemunho de vida, de chamado, de bênção, que impacta a nossa vida, né? A Diana, desde a primeira vez que ela esteve aqui, ela conta o testemunho dela e toda vez que ela conta o testemunho, eu fico com essa cara. Ele faz até bem querendo chorar. Ele chora mesmo. Eu também tô segurando. Tô segurando também aqui. Deve ficar aqui, a lágrima tá quase aqui, ó. Né? Mas eu quero convocar você. A gente vai colocar os contatos do Rodrigo e da Diana, tá? E eu gostaria que você fizesse contato com ele. E se Deus colocar no seu coração, ajude.
oferta, né? E faça isso com amor, com desprendimento, Amém. com alegria no seu coração, Amém. sabendo que é para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? A gente vai deixar aí, né, os contatos na descrição. Eu não sei como faz na descrição. Tá na tela aí. Tá em algum lugar. Vai aparecer. Vai deixar aí o contato. E em nome de Jesus, de verdade, com toda a sinceridade, né, faça isso. Oferte aquilo que Deus colocar no seu coração. Né? Não importa o valor, vocês estão ouvindo aqui, né, da oferta da viúva, né? E isso faz a diferença. Sim, faz a diferença. total. Amém? Tem gente que espera, né? Quando eu tiver alguns R$1.000 eu vou ofertar. Quando eu ganhar bem. Né? Quando eu ganhar né? bem. Quando sobrar um monte Quando de Mas sobrar. ele não visa o valor total da oferta, né? E Deus também muito menos. Deus quer saber da tua... A motivação do coração, da tua dedicação em apoiar. Então tem gente que, como ela, deu R$2. Era tudo. E realmente nos levou para o Equador, Sim. né? Então, isso é incrível, é saber como anda a motivação do teu coração. É esse sentimento de gratidão. Para mim é um sentimento de gratidão mesmo. É Né? bem isso mesmo. Porque se nós olharmos para trás daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Às vezes a gente até tem uma visão errada, porque a gente vai para a Bíblia e fala assim, né? Que Deus fala em Malaquias, você vai ofertar e trazer e você vai provar de mim que eu vou te abençoar. Mas muitas vezes a gente tem que mudar um pouquinho a visão, porque eu penso assim que a gente tem que ser grato pelo que Deus já fez. Entendeu? Até porque Daquilo que Deus já o mais fez, valioso já foi, que é o Filho da cruz no madeiro, salvando a gente do pecado. Exatamente. Né? Dando permissão para você entrar no reino do céu. Recordar daquilo que dá Essa esperança. é a bênção maior que a gente pode receber de tudo isso que a gente lê na Bíblia, de toda essa história que está resumida ali. Né? Essa que a gente fala, essa porteira aberta, né? Você poder entrar no céu, Sim. ser salvo, ser Salvação, filho de o Deus. amor dele, né? Você não chamado pelo nome, né? Nossa. Não, é forte. É verdade. forte, Poxa né? vida. Isso já Então, não tem como não quebrantar o coração, né? A gente coração grato, assim, né? Eu acho que é importante na vida do cristão. Sim. Até na vida do ser humano. Sim, do ser humano. A gente fala de geral. Eu falo das no meu pessoas. livro. Exatamente. Saúde, Exatamente. Eu falo no meu livro, eu grato. escrevi meu livro com um testemunho. E eu falo sobre as duas coisas que eu aprendi na minha vida, que é gratidão e o quebrantamento. Quebrantamento e gratidão. Uma pessoa precisa ser quebrantada. Quebrantar é aquela pessoa que depende de Deus. Aquela pessoa que diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou nos seus pés, eu dependo de ti para tudo. 24 horas por Pra dia, tudo, né? Senhor. Se tu não estiver comigo, sabe? Ter o coração contrito, quebrantado. Deus ama isso em nós. E é uma pessoa que tem gratidão. Gratidão pela vida, pelo respirar, pelo caminhar, pelo alimento, seja como for a sua vida. Ter gratidão. Ela abre portas no céu. Ela sabe? Deus se agrada de pessoas que têm gratidão. E a gente tenta ser assim. Tenta se lembrar daquilo que traz esperança sempre, né? Daquilo que dá esperança. A gente tenta todos os dias lembrar das coisas que o Senhor já fez por nós. E assim a gente segue, com gratidão. Porque tudo é dele, por ele, para ele, tudo. Né? Bênção. Então, e caminha levando esperança para as pessoas. Né? Exatamente. E é o que as pessoas animando, precisam. Né? Essa questão da restauração é justamente você mostrar que, puxa vida, por mais triste que a pessoa esteja, mais cansada, com tantos problemas, tem solução. Tem. E a gente tem falado muito em Josué 1:9, né? É uma palavra que tem chegado muito para mim esses dias, que tenha coragem, tenha de bom ânimo. Seja forte, né? Seja forte, corajoso, tenha de bom ânimo. Não esqueça que por onde você passar, eu tô junto contigo, né? A gente tenta levar isso para as pessoas. Tem bom ânimo. Seja corajoso. É difícil. É difícil, mas é o tempo de Deus. Viva esse tempo de Deus. Com ânimo, com coragem. Seja grato. E saiba que, por mais difícil que seja, ele vai estar ali contigo, caminhando com você, andando com você, né? E fazendo que ele seja esse sustento para a tua vida. E esse ânimo, quando eu vejo essa palavra ânimo, uma pessoa animada, ela anima outras pessoas. Sim. Ela contagia, o ânimo contagia, né? Então, esse o ambiente tem muda, de bom ânimo. E o contrário também é verdadeiro, né? Também. Verdade. Uma pessoa que não é alegre, né? Ah, meu Deus. Fica cansativo, né? Derruba você já. O teu bom ânimo, ele vai chegar em outras pessoas. Eu falo também que um sorriso evangeliza. Né? Um abraço evangeliza.
Eu vivi isso no hospital. E Jesus gosta tanto de festa, tão alegre, que o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Né? Foi uma festa de casamento. Não é verdade? Sim. Ele gosta de alegria. Ele gosta, né? Alegre. Então, é isso. É um abraço. Tem gente esperando pelo teu abraço. Tem gente que vai ser curada pelo teu sorriso, pelo teu abraço. Um abraço que você dá em alguém que tá triste, desanimado. Fortalece ela, né? Eu vivi isso no hospital, Mael. Quando eu estava internada, um grupo de jovens capelães, se diz? Eles foram visitar o hospital onde eu estava, na PUC, lá, o Hospital Santa Casa, lá em Curitiba. E aquelas pessoas foram levar Jesus para os doentes, foram cantar, foram animar. E eu lembro que eu estava muito triste na cama, com medo da cirurgia, que era no dia seguinte. E essas pessoas trouxeram um sorriso. Elas falaram de Jesus para mim, leram a palavra para mim, Jeremias 1:5. Foi ali que eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo, sabe? E eu lembro que eu estava muito triste na cama e aquelas pessoas me levantaram só com um abraço, um sorriso, uma palavra. Então aquilo me trouxe um ensinamento tão grande que eu sempre digo, gente, somos cristãos, precisamos sorrir, precisamos amar, precisamos estar alegres. Porque nós somos o povo que vai viver no céu, a gente tem que estar feliz por isso. Não crente desanimado. A palavra tem que ser expressa, né? Você fala, mas você precisa demonstrar isso também para as pessoas, né? Claro, isso contagia, isso leva pessoas para perto de Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, puxa, eu quero essa alegria que eles têm também. Puxa vida. Entendeu? Eu já ouvi isso, sabe o que eu já vi isso? Né? Verdade. Eles são tão felizes. As pessoas falam assim, mas eles vão na igreja e voltam tudo alegre, mas o que está acontecendo? Exatamente, eu também quero. Olha a minha vida aqui, ó, eu quero isso aí também. O que é? É Jesus. Ele é alegria. Ele é alegria, é verdade. Ele Que bênção, nossa. Então, é isso. Seja alegre, seja forte, seja corajoso, Tem né? Tem de bom ânimo. E não esqueça que ele vai estar sempre com você, né? Ele está no nosso coração. Sempre, Sim, sempre, todos os dias. E é importante essa caminhada? Deixa eu... Vai, pulando aí. Não, pode ficar tranquilo. Não, eu falo assim, que é importante essa caminhada, né? Jesus está junto, né? Porque conforme vocês vão falando do amor dele e as pessoas vão sentindo a presença dele, eu acho que vai mudando ali o ambiente, né? Sim. E, tem alguma experiência que, por exemplo, que vocês chegaram e encontrou uma dificuldade, um desafio, assim, poxa, aqui vai ser difícil. Mas Jesus assim, aguenta firme, que vocês perceberam essa mudança em algum lugar, assim, de cultura, por exemplo? A gente vê muito assim, um exemplo que eu vou dar na Argentina, por exemplo, né? É difícil evangelizar numa outra cultura, porque eles têm a vida deles, a cultura deles, o ambiente deles, né? Que é diferente do Brasil também. Você vai para o Nordeste, você não vai evangelizar igual no Sul. É diferente, né? Então você tem que... A gente usa muito assim, o que a gente pode utilizar da cultura deles para a gente poder chegar nessas pessoas? Então a chave é o amor. A gente vai lá para João 15, aquele amor ágape, aquele amor que transforma. Novo mandamento. A gente vai para abraçar com amor através até mesmo da nossa vida, do nosso relacionamento, né, amor? Assim, eu vejo assim, ó, eu gosto dessa frase que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo lá fora, né? Que as pessoas estão lendo. Sim. Então, nosso testemunho de a prega de Jesus, ele tem que ser esse bom perfume, né? E na Argentina, por exemplo, nós estamos muitas vezes no mercado, no dia a dia, ali, ó, comprando alguma coisa juntos. E eu e o Rodrigo somos muito unidos. Graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito lindo. E as pessoas... Chama a atenção das pessoas. Porque às vezes a gente está ali conversando, né? Falando de um produto. Em português, ela tá num canto do corredor, amor, é margarina que você quer? De repente a gente tá falando ali coisas normais e pega na mão do outro. E vocês falam em português mesmo? Português, um com o outro, assim, né? Porque dá uma cansada de falar em espanhol também, né? O cérebro fica um pouco, né? Então a gente cansa de falar um pouco espanhol, a gente fala na nossa língua, né? E aí as pessoas ficam paralisadas assim, quantas vezes já na Argentina? E aí eles ficam assim. Aí eles perguntam, vocês são dos Estados Unidos? Vocês são... Já acharam que a gente é da Alemanha, não sei como. Sério? Né? Mas já perguntaram se a gente era alemão. Aí eu falei, não, a gente é brasileiro, né? A gente é do Brasil. Aí eles ficam, né? Alguns gostam, outros não, né? Tem uma Mas será que é por causa do futebol? Total. Né? Não dá pra falar do Pelé, do Neymar, não pode jamais. Nunca fale isso na Argentina. Você tem que ficar em silêncio, amar os caras, né? Amém. Não pode de Pelé. Não pode falar. Então, as pessoas vêm e perguntam, vocês falam português, de onde vocês são? Do Brasil. Que lindo, eu vi que vocês são um casal diferente. Nossa, que alegria que vocês têm. Vocês
são diferentes, vocês têm uma aura diferente, uma aura. Aí eu penso, que aura, o quê? Mas já é uma entrada, né? Porque daí a gente começa a conversar, a gente tenta fazer com que a conversa chegue para eles, que eles perguntam o que vocês fazem. Sim. Então, essa é a nossa estratégia, fazer com que eles nos perguntem o que a gente está fazendo na Argentina. Estão de turismo, passeio, lua de mel, né? O que eles perguntam, vocês estão... O que vocês estão fazendo aqui, né? Aí a gente aproveita. Essa é a pergunta chave. Quando eles fazem essa pergunta, Mael, aí a gente fala, a gente é missionário. Eles ficam assim... O que fazem? Como assim? O que vocês estão fazendo aqui na Argentina? Com essa idade, tão jovens, eles pensam a mesma coisa que a gente pensava, né? Que tem que ser idoso, né? Aposentado, olha, né? Vida feita, né? E aí a gente evangeliza, aproveita essa deixa deles então, a nossa e aí chave de fala entrada é essa, né? Eles perguntaram o que a gente faz, que aí a gente começa a conversar com eles. Então, assim, a gente conheceu uma senhora de uma loja lá, que ela começou a conversar com a gente falou que era missionário. Ela falou, eu ia na igreja, não vou mais. Então, assim, a pessoa já conhece a palavra, então você consegue evangelizar diferente. Já, aí começa. Né? Então, aí no final acaba todo mundo chorando, se abraçando. Aí eu já compartilhei meu testemunho, já falo da salvação, falo de Jesus. Vá pra igreja, vamos com a gente, tem a igreja tal lugar, vamos. A pessoa já quebrando, já oramos ali mesmo, já abençoou. É assim, então, na rua, no mercado, a principal dificuldade, você já furece essa barreira da relação, chegar na pessoa, né? Sim. Mas quando a gente consegue quebrar essa barreira, aí fica mais fácil, porque você vai conduzindo a conversa, vai mostrando para eles que a gente realmente é diferente desse ponto, que a gente tá ali para servir a Jesus. Atitude de cristão, né? Nós somos representantes de Jesus, né? Então, a gente tem que reproduzir quem ele é, a maneira como ele age, né? E isso se dá com o nosso relacionamento com as pessoas, a modo de ser, de agir, de falar. Isso transparece. Você vê, essa pessoa é diferente, tem alguma coisa nela, o que é? Aí você vai conhecer a história, a pessoa é cristã, a pessoa serve a Deus. Né? Então, é isso, a gente tem que carregar essa presença de Jesus onde a gente vai. Essa é a diferença. Muito mais do que teologia. É você praticar, viver a palavra. Tem gente que tem teologia impecável, mas a vida dela não tem frutos. Só a letra, né? É letra. Só tem letra. Exatamente. Letra mata, né? Então, eu creio que é com a nossa vida mesmo. E tem que ser meio louco por Jesus. Tem que ser louco. Você não pode ficar pensando muito. Você vai lá e faz, né? Não deixa o medo tomar conta, a vergonha, a insegurança. Tem que fazer. Porque isso é uma das questões, assim, que a gente hoje fica muito preocupado, né? Por conta do... vão me cancelar, secularismo, por conta das mídias, sim. por conta disso tudo, e a gente acaba se restringindo, né? Em relação a isso. Então, às vezes não flui tanto, né? Como deveria, né? Exatamente. Por essas questões. Então, quando você sabe quem você é, o teu propósito, o que você tem que fazer, tu não se importa mais com o que os outros vão falar, tu vai e faz. É porque os outros vão olhar, né? Vamos ver um pouquinho atrás disso daí, né? Exatamente. A gente vive uma geração que é a geração que ela tá fazendo seguidores, né? Ela é uma geração que, assim, você vê um youtuber legal, você começa a seguir aquela pessoa. É verdade. Quantos seguidores tem? Quantos, né? Qual então, o número? assim, por que a gente não pode fazer com que as pessoas sigam Jesus através da nossa vida, né? Temos que formar discípulos, Tá lá e né? trabalhar Jesus, compartilhar Jesus. Jesus treinou discípulos. É exatamente isso, é fazer com que a nossa vida ela possa, de alguma maneira, convergir para que as pessoas vejam Jesus. Esse é o resultado final, eles têm que ver Jesus em todo esse processo. Exatamente. Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Imagino que não. Porque a gente acaba, a gente conta aqui as coisas boas, tudo que aconteceu de bom, né? Mas a gente tem também os perrengues. Os perrengues, né? As lutas, né? As lutas. Isso que torna divertido, eu acho, a caminhada, né? Sim. Se fosse muito fácil, também tinha graça, né? E te amadurece verdade, também, né? Te torna melhor. Você aprende, você cria uma casca que te dá experiência. Então, mas aproveitando isso daí, como que é viver esses perrengues, essas lutas e missões aí? Olha, bate aquela vontade, poxa, vamos embora. O que é pra você? Pra mim, me faz ver Jesus ainda como mais misericordioso em nossas vidas, porque ele permite você viver isso e faz também com que eu ame mais as pessoas. Né? Então, viver as dificuldades do campo me ajudam a me aproximar mais das pessoas, porque o missionário é um ser humano, não é um super-herói. Ele vai passar pela dificuldade, ele vai ter que viver a dificuldade. Não é porque a gente virou missionário que não, agora é uma maravilha. Super-herói, ou né? Não tem problema, né? Nossa, maravilhoso. Não. A saúde da Diana ainda continua a ter alguns problemas. Eu continuo com a mesma dor nas minhas costas, continuo com o meu tendão do joelho ali
como é que fala? Distendido. A gente tem né? várias limitações, né? Como ser humano, né? Eu tenho várias limitações também por conta de tudo que eu já vivi, né? E aí, olhando pra mim... Mas mesmo assim, isso não é desculpa, né? Não foi desculpa pra ficar em casa olhando pra mim, reclamando. nesse sentido, eu vejo que a pessoa que tá na minha frente também tem problemas, né? E aí, essas dificuldades me fazem me aproximar mais ainda delas, de amar mais ainda essa pessoa, né? De não ter somente sei lá, de querer usar somente da estratégia para se aproximar dela, mas é amar ela de verdade, é trazer ela de verdade pro lado de Jesus, né? Para que ela seja realmente impactada por isso. Então, essas dificuldades para mim fazem com que eu ame ainda mais as pessoas, tenha ainda mais esperança, mais vontade de viver a missão de Jesus na Terra nesses dias, né? Gastar esses dias não passar por essa vida despercebido, passar e você impactar pessoas, você transformar pessoas e ser a diferença, né? Para quando a gente tiver só o Rodrigo e Jesus lá naquele último dia, o dia do julgamento, né? Que para mim é o que eu mais temo na minha vida. É Jesus olhar assim pro meu caderninho e dizer, puxa vida. O livrinho, vamos ver o que você fez. Eu te dei uma missão, eu te dei uma missão, eu te dei vida. Agora, né? E você cumpriu o meu chamado. Né? Entra, servo bom e fiel, vem, né? Então, essas são as palavras que eu quero ouvir. Então, acho que o meu temor maior é esse, é amar as pessoas de verdade, impactar através de Jesus para que quando chegar a minha hora, né, ele diga, puxa vida, valeu a pena investir na tua vida. Poxa vida. Acho que pra mim é isso. Pra mim, as dificuldades me fazem ver o quanto eu sou dependente de Jesus, dependência dele. Não é porque eu me tornei uma missionária que eu não dependo mais dele. Não. Né? Eu dependo dele todos os dias, até o último dia da minha vida, é quando ele volte, né? Então, dependência pra mim é a palavra e também ser uma pessoa ensinável, né? Ser uma pessoa ensinável. A gente tá constantemente aprendizado. Sempre. Não achar que já sabe tudo, que já tem experiência, já fiz isso, aquilo, aquele outro. Não, agir de Deus sempre é diferente em todas as situações. Então, ele renova, ele faz novas todas as coisas, né? A própria palavra, né? Quando você vai ler ela, você lê de uma forma, o Espírito Santo fala algo com você ali. Você vai ler a mesma palavra no dia seguinte ou daqui a um mês. Deus age de outra forma e você aprende algo novo, de algo que já... viva, né? realmente é viva. Então, é ser uma pessoa ensinável e dependente de Jesus. Sempre. Mas isso daí é, assim, importantíssimo, né? Porque nós, seres humanos, nós somos falhos. Quer você creia nisso ou não. Né? E essa questão de você ser ensinável, de você aprender, né? É justamente nos dar aquilo que Paulo fala, de nós não nos conformarmos com esse mundo, mas aquilo que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, né? E nos revela que precisa ser mudado. A gente deixar ser mudado. Exatamente. Se permitir ser mudado e mudado por Deus. E aí a gente vive o Evangelho. Exatamente. Exatamente. Assim a gente vive o Evangelho. É verdade. Né? Porque enquanto eu achar que eu sou... enquanto eu achar que, né, eu sei e eu sou autossuficiente, né, que eu sou assim, né, não vai. Se torna um ser limitado. Exatamente. Limitado, né? Te limita. Verdade. Né? Tu não vive experiências com Deus. É engraçado porque é uma coisa muito assim... pertinente que uma coisa fica na outra. Você olha só. Que você falou de autossuficiência, né? E às vezes as pessoas acham que a minha pregação vai fazer o cara se converter. Exatamente. Né? O meu dinheiro vai fazer ele chegar lá no Japão. Aí chega uma senhorinha lá, Deus fala assim, vai lá. Então, R$2 pra ele. Olha aí. E fala pra ele quem é quem na missão. Exatamente. Ou seja, se eu não for com eles, não tem missão. Quando você limita o agir do Espírito Santo no que for, você não consegue alcançar a verdade. Porque tudo é pra ele, é ele que faz. É ele que faz. A gente é um instrumento, né? Exatamente. Uma ferramenta nas mãos de Deus. Exatamente. Eu acho que ele vai deixando a gente ver essas coisas acontecer, por exemplo, que nem da senhora. É como falar assim, ó, com vocês. Sim, pra gente enxergar, né? Aí vai em outro lugar, você vê, poxa, pessoal, ele abre o olho, ó, veja o que vai acontecer. Exatamente. Como a gente é limitado. Eu tô com vocês. E pra mostrar a dependência, porque imagina assim, no ambiente de igreja, em 2019 acho que foi em 49 igrejas, 48, 49. 48 igrejas. Né? Quase 50. Com certeza teria alguém ali que diria, não, quanto é que vocês precisam? Tá aqui, ó. Sim. Porque a gente tem pessoas que são prósperas na igreja. Sim. Mas ele faz que você dependa igreja por igreja. Exatamente, essa dependência que eu falei. Dependência e ser ensinado. Vocês dependem de mim. Não é de pessoas, não é. A glória dele é de Deus, não é? Tem razão, cara. Essa dependência é incrível de encontrar. E se precisar, ele levanta a gente. Exatamente. Levanta, com certeza. Se é plano dele, ele vai. Coisa interessante, muito interessante. Viver pela fé, né? Viver pela fé. E pela fé, é isso que ele quer.
Sem fé é impossível agradar a Agradar Deus, já a Deus. diz a palavra. Então, né? Caramba. Eu tenho uma pergunta minha aqui que como vocês lidam com esse desafio de chegar nas pessoas que não são alcançadas? Qual que é a estratégia que vocês fazem? Por exemplo, tem um grupo, né? A gente vê hoje os jovens, né? A gente falou agora aqui o cara vai lá, lança um perfil, de repente tem milhões de jovens seguindo o cara, mas o cara ensina coisa errada. Como alcançar essas pessoas que estão, sei lá, meio fechado nesse mundo aí de... O primeiro passo é muita oração, para mim, né? A oração, a gente tem que jejuar muito. A batalha espiritual é muito preço, forte, né? tem um preço, né? Tem. É muito intenso, na verdade, tudo isso, né? Então, tem dias que a gente tá fatigado, assim, ao extremo, não sabe o que é, e é espiritual, né? Você, poxa, minha saúde tá ok, eu tô me alimentando bem, tô dormindo bem, é espiritual. Então, acho que a oração, conversar com o teu chefe, é muito importante, né? E outra coisa é você ficar, perceber como que essas tribos, não sei se ainda utiliza essas palavras, essas culturas agem, esses grupos agem. Sim. A Argentina, por exemplo, o pessoal toma muito mate, chimarrão lá pro sul. Então você vê o cara com a garrafinha térmica embaixo do braço, tomando mate. O dia inteiro. A gente vai pra praça, a gente não leva erva mate. A gente vai sem erva. Então a gente chega no grupo e fala assim, pode me dar um pouquinho de erva pro meu chimarrão que eu esqueci, pro meu mate que eu esqueci? Aí o cara te dá erva, porque é pouquinho, né? Bem pouquinho. Você faz seu chimarrão, você toma assim, puxa vida, olha o papo, né? Que erva legal, né? Que erva boa. Erva mate, gente. O pessoal está... E aí você pergunta, mas que erva que é essa aí? Qual que é o nome dela pra mim poder comprar? Porque lá no Brasil não tem isso. Você fala, como assim não tem no Brasil, né? Então você começa a ter a ligação. Porta de entrada aí. Daí vem de todo aquele negócio. Oportunidade. Vocês são do Brasil, o que vocês fazem aqui? Então é muito de perceber onde o ambiente que você está e usar aquele ambiente para que você chegue nas pessoas. Então a gente faz muito isso. Tu vai para um lugar, tu estuda como que como que o jovem tá agindo, o que o jovem gosta. No futebol? Vamos fazer um campeonato na praça de futebol. No Equador era aquavôlei, que é um vôlei diferentão. Vamos fazer aqui um negócio de vôlei aqui, vamos colocar um som, vamos deixar a porta aberta. Para quem tá passando na rua, você já convida, vem jogar com a gente. Aí o cara joga a tarde inteira, cansa. Você abre a igreja, coloca lá o filme Jesus passar e coloca ali uma comidinha, um suco. Ele senta, ele tá comendo, cansado, ele não vai querer conversar. Ele tá assistindo o filme Jesus. Aí acaba, ele já fica aquele negócio na cabeça. Aí você diz assim, volta semana que vem jogar com nós aí, cara. Fala, tu é fera, hein? Tu joga bem, hein? Aí na outra semana ele vem com o irmãozinho. E aí vai. Aí passa um mês, vem o irmão mais velho, porque o piá tá saindo todo sábado. E não tá voltando pra casa. Aí o irmão mais velho vem, dá aquela olhada, diz, mãe, tá acontecendo isso. Passa 2 meses, tá vindo a família pra igreja. Poxa. Né? Exato, é assim. No e você Equador não fala foi de assim. Jesus, você só... A gente tem uma frase que diz que dê uma missão a um jovem e ele dará a vida por essa missão. Porque jovem é assim, ele tem que se sentir parte do negócio. Ele tem que ser parte daquilo. Que é o que a gente treina líderes de jovens. Lá no Equador, a gente fez um projeto para 1.500 jovens e adolescentes de 18 igrejas do Nazareno. Um projeto chamado Cismo Juvenil. Então a gente treinou e capacitou líderes para essas 18 igrejas. Poxa, e a gente legal. falava, você precisa ser exemplo para o seu liderado. Você é líder, mas você tem que ser exemplo. O exemplo arrasta, né? Multidões. E o jovem, principalmente o jovem, adolescente, ele precisa sentir parte desse projeto, parte do negócio, senão ele não vai fazer. Ele tem que ter participação. Então você tem que dar uma projeto. missão para ele, Né? tem que dar essa missão. O Equador, lá onde a gente estava, nessa região lá de Riobamba, é uma igreja muito do campo, uma igreja do interior, rural. Né? Uma igreja de campo, realmente. Então, o que a gente fazia? Vamos fazer uma fogueira. Né? Lá tem espaço. Então, tu faz a fogueira, leva o violão, começa a adorar o Senhor. Que é tão simples, né? O jovem tá ouvindo da casa dele, tá passando, ele vai chegar, porque o jovem é curioso por natureza. Ele vê uma coisa diferente, ele vai. Ele quer novidade, né? E aí, quando ele chega, lógico, faz parte da estratégia, da capacitação. Mas tu já vai ter um grupo que vai pegar ele e vai dizer, qual que é o teu nome? Onde é que você mora? Vem aqui, vamos cantar junto aqui. Sabe? E aí você começa a integrar ele. Aí quando ele sai, ele fala assim, o que você sabe fazer? Sabe cantar, sabe tocar, enfim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de, sei lá, ler. Vamos ler a semana que vem pra cá, vamos estar junto aqui a semana que vem. Ele já começa a fazer parte do projeto. Você abraçou aquele jovem. Né? E aí, durante a semana, os líderes vão caminhando. Você vai na casa dos pais, vai conhecer a realidade do jovem, vai na escola, ver como que é o dia a dia do jovem. Ele trabalha. Como que é o teu trabalho? O que você faz no teu trabalho? Você começa a se importar com o jovem. Você começa a dizer, puxa vida, eu quero te apresentar Jesus, mas eu quero também dizer que caminhar você contigo, é né? importante. Ter um relacionamento, Caminhar, ter um relacionamento. Exato. Então isso é importante desse processo, é amar.
E aí o nosso pastor falava lá em Santa Catarina que para isso acontecer você tem que comer no mínimo 1 quilo de sal com essa pessoa. 1 quilo de sal você come de pouquinho em pouquinho. Então vocês têm que ter tempo para ter relacionamento, né? Tem que ter caminhar. Exato. Ele leva um tempo. Não ele não vai ser de um evento para o outro ou de uma ação para outra. De um agito, de uma festa. Não, é caminhar, é dar exemplo, é ser exemplo, é acolher, é amar, é ouvir. Né? O jovem necessita disso. Ele quer se sentir parte. Ele quer ser acolhido. De ouvir, né? A gente tinha um líder no Cismo que ele era um menino, ele era muito bom, mas meio rebelde. E a gente precisava trazer ele para uma igreja importante, era muito jovem, e a gente precisava desse cuidado dele. E aí um dia conversando com ele era músico, ele ensinava violão, teclado para os meninos da igreja, aula de música, né? Normal. Eu disse assim, eu vou trazer ele para cá. Ele disse, tu pode criar o hino do Cismo pra gente? O que você acha? A gente tem um hino, uma música pro projeto. Que vai representar o Cismo. Menino, esse brilhou os olhos dele na hora. Nossa. E esse menino deu a vida dele pelo projeto. Porque ele disse, puxa vida, a cara do projeto vai ser o hino e eu vou fazer. Ele criou a letra. Ele se sentiu Foi. Ele orou e Deus foi dando a letra. Ele dizia, ele dava o testemunho, né? Deus me deu a letra do hino e ensaiou, tirou as notas, fez tudo, a melodia, tudo e chegou. E apresentou aquele hino. A gente fez um acampamento no final do curso de 3 dias, a gente ensaiou, eles apresentaram com aquele amor. Então, assim, é você trazer o jovem de alguma maneira. E aí já muda, né? A atitude. O que aconteceu? Quando ele comprou o projeto, automaticamente ele fez a igreja dele comprar o projeto e os jovens dele comprar o projeto. Claro. Entendeu? Então, ele mesmo se tornou esse porta-voz do projeto e você incluiu ele no projeto. Exatamente. Então, muitas vezes, hoje em dia, acontece, você quer evangelizar, quer chegar nas pessoas, mas é do meu jeito. Eu tenho a visão, essa minha, é a forma que eu trabalho e ponto. Mas não, a gente, na verdade, a gente abraça todo mundo pode ajudar, né? Não dá, tem que ser maleável, ensinável, né? São frutos incríveis, porque você vê que Deus está trabalhando na vida deles. O hino ficou incrível, ficou maravilhoso. Naquele estilo do equatoriano animado. Ficou lindo. Ficou lindo. Né? Aí outras meninas lá, vamos ensinar maquiagem para as meninas, para elas poderem maquiar na igreja. Sim. Vamos daqui a pouco comprar uma máquina de cortar cabelo. Sim, eu sou maquiadora, então eu dei um curso de maquiagem para elas. Como eu dava na faculdade o curso. Eu dei para elas, ensinei aquelas mulheres a maquiar, a ter uma renda extra, de repente, né? Lá no lugar onde elas vivem. E foi incrível ver, sabe? Que o simples, o que é simples pra gente, pra eles é tudo. Porque eles não têm nada disso lá. Né? Como o Rodrigo falou lá, os jovens, eles são criados no campo, com os pais na roça, plantando. Então, eles não têm sonhos. Eles não pensam em estudar, fazer uma faculdade, ter uma profissão. Eles viver com a família, né? Eles pensam em viver com a família. Crescer, casar, ter filhos, morrer ali mesmo, acabou. Trabalhar na roça e acabou. Então, isso é a cultura andina do Equador. Se você vai para Quito, capital, já muda. É outro conceito de missão. Exatamente. A gente está falando de uma igreja que é do campo, que é rural, que vive aquele ambiente de mata, de ir para a escola caminhando na estrada de chão. É uma igreja de campo. Exatamente. Aí a gente viu essa realidade e foi aquilo, né? Levou a missão. Né? Deu uma missão a um jovem e ele dará a vida para aquela missão. Deus é perfeito. Isso. Porque eu vivi grande parte da minha infância em sítio. Olha. Né? Minha casa não tinha água encanada, não tinha luz. A janela era o saco de arroz de 5 quilos que a mãe comprava. Aí ela colocava na lata, ela recortava aquele saco e pregava com taxinha. Taxinha que fala aqui? Sim, taxinha. Com taxinha na janela. Então eu ventava com aquele plástico balançando. Uma infância muito pobre e difícil, Rodrigo. E aí, quando eu vi essa igreja, ela dizia, puxa, o que eu queria naquela época? O que eu precisava naquela época, né? Era de amigos. Então, primeiro conhecer, ser amigo das pessoas, né? Então, Deus faz tudo muito perfeito. Deus é perfeito em tudo, né? Então, ele usou aquilo que eu não tinha quando era criança, para dizer isso é que eles não têm também, e você pode suprir, porque você sabe o que você precisava, né? Então, assim, foi perfeito demais, foi maravilhoso. E hoje, para a glória do Senhor, é um projeto que tem alcançado muitas igrejas no Equador. Sim. Tem uma visão, talvez até a nível de América do Sul, para ser implementado em todos os países da América do Sul. Porque é um projeto, não é porque a gente escreveu ele, mas ele é diferenciado porque ele realmente tenta... É um guarda-chuva, ele pega todas as áreas. Né? Como guarda-chuva, ele tem o centro dele, o cabo dele, que é Jesus, é o Espírito Santo. Mas cada arestinha é escola, é família, é o relacionamento, é o trabalho, é a preparação, é o ministério. Então você consegue proteger, abraçar o jovem em todas as áreas da vida dele.
É um projeto que é completo por causa disso. Ele consegue trabalhar com tudo no jovem, né? Exatamente. Tá aí. Projeto Sismo Juvenil no Equador. Sismo Juvenil. Não, isso, sabe o que é um sismo? Sismo É um negócio de terremoto aí, terremoto. né? É a onda, a extensão da onda de terremoto, do tremor da terra, né? E a gente tinha todo um projeto lindo, escrito no papel, bonito. Sim. E o pastor brigando com a gente, dizendo, tá, mas tu tem o projeto, não tem o nome. Preciso do nome. A gente quer o nome do projeto. Impactante, De algo... impacto, curtinho, que chegue nas igrejas com, né, que o pessoal diga, uau, que legal. E ele disse, amor, eu não sei. E a gente ficou ali uma semana enrolando o pastor, e daquela dor na barriga. Assim, E agora? Surgiu um monte de nome, não. Surgiu um monte. Nada a ver, os nomes nada a ver. Eu falei, isso aqui não vai dar certo. Na madrugada, a gente tava dormindo e deu um tremor de terra, um terremoto muito forte. Porra. Sim. E a gente acordou com gaveta abrindo, foi janela terrível. balançando. Foi surreal. Já passaram um terremoto? Já viveram? Não, graças a Deus. É algo surreal, assim. Onde a gente mora aqui, a terra é firme. Graças a Deus do nosso Brasil. Lá a terra é bamba, né? É bamba mesmo. E aí a gente passou esse terremoto, essa experiência, que pra mim foi muito impactante. No outro dia, como jornalista, fui pesquisar por que tem tanto terremoto lá. Existe uma falha geológica muito grande, placas tectônicas que se encontram ali, né? E isso ocasionou até 400 tremores por dia no Equador. Caramba! Muitas vezes não são é perceptíveis, né? Sim. Mas a Terra tá realmente tremendo. E aí, na matéria que eu li, tinha assim, sismo de magnitude 5 ponto alguma coisa atinge o Equador. Sim. E aquela palavra sismo veio na minha cabeça e nessa hora o senhor falou, eu preciso que na minha igreja a gente seja... ou tem um sismo de Jesus. Onde o epicentro é Jesus na igreja, dentro da igreja. Ele é o centro, ele é o Só centro. que esse sismo, essa onda de Jesus, ela vai sair da parede. Impactar. E ela vai chegar na família, ela vai chegar na escola, ela vai chegar no trabalho, ela vai chegar em todo o Equador. E na hora, me veio justamente isso, o mapa do Equador, uma bolinha vermelha em Riobamba e um monte de ondas assim, atingindo todo o Equador, que é o logo do nosso projeto. Que é o logo do projeto, né? Legal. Então, assim, Deus deu pra gente, né? Juvenil. Mas o porquê que aconteceu isso? Eu ficava perguntando... Foi dessa como é forma que veio o nome. Muitas vezes tem que passar aí uns tremores, né? Pra Deus chacoalhar e falar, acorda, né? Acorda. Mas né? é aquele negócio que você tá... a gente usava um exemplo lá do rádio sintonizado em Jesus, né? Se tu pega um rádio e deixa fora de sintonia, fica aquele chiado, né? Você não entende nada. Quando você sintoniza Jesus e você tá ouvindo Jesus, fica mais fácil alinhado você entender as coisas, né? Então veio esse nome pra gente, a gente passou, o pastor amou o nome. Na hora. Fizemos camiseta, ele pastinha, falou, combina até com o espanhol, Sismo Juvenil. Sismo. Pronto. É esse o nome, queremos. Pronto, cara, pode ser. legal, foi aprovado. cara. E foi assim que surgiu esse projeto. E lá não é igual aqui, né? Porque lá, se perguntar aqui de sismo, não, lá eles muita conhecem. gente lá conhece, sabe o que sabe o que Aqui se vê o projeto lá é comum, né? que é o sismo, né? Exatamente. Lá já a norma Sismo Juvenil, todos entenderam de cara e adotaram a ideia. E olha, que legal, parabéns. Foi assim. Que legal. Foi dessa forma que surgiu. Que bênção. Glória a Deus, hein? Sim, glória a Deus. Cismou aí? Opa! Tá cismado? Mas eu sou cismado e desconfiado, né? Muita coisa, hein? Muita coisa. Muita coisa, pouco né? tempo pra pouco muita tempo, coisa, né? né? Bastante coisa. Muita coisa. É ser intenso, pastor. Uhum. Né? A gente tenta fazer tudo com muita intensidade. Né? A gente não sabe quando Jesus volta. Se Jesus voltar amanhã, a gente usou esses quase 4 anos de missão para tentar ser intenso, ser efetivo na obra. A gente não pode se acomodar. A gente não pode ver uma realidade e parar e dizer, legal, é assim mesmo, o mundo tá andando desse jeito aí. Não, a gente tem que ser ao contrário dessa onda. Né? A gente tem que ir ao contrário disso. A gente tem que ser realmente inquieto com a realidade. Acho que um missionário, um pastor, um líder, quando ele se acomoda com a realidade, tem alguma coisa acontecendo no ministério dele. A gente tem que ser inquieto. A gente não pode parar. Né? Deus já deu outros projetos pra gente. Morar numa van dentro no Nordeste, evangelizando o Nordeste, que é uma missão itinerante. Isso aí tá no coração tá já no também. Já. Vida, não acredito. Vou falar Morar pra você um documentário, então. Vagalumes. Eu assisti também. Vagalumes, maravilhoso. Vagalumes. E aquele, quando começou o documentário que tá naquela ruazinha, eu vi a van do Missão Itinerante entrando. Já tem até nome, já tem um projeto pronto. Já tem um projeto pronto. Tem, Missão Itinerante é o nome. Não temos o carro ainda, que para nós é o mais difícil, né? Porque como missionário a gente não tem um salário, não tem
um poder renda, aquisitivo, né? Hoje, se tu virar missionário e chacoalhar, vai cair uma Bíblia ali dobrada, né? Mas é um projeto que Deus colocou no coração que é justamente de evangelizar para o Nordeste. Sim, né? sertão Ensinar pra lá pastores a também. ler. A gente viu pastores que não sabem ler, e muitas vezes pede para você ler a Bíblia, ele decora o versículo que você leu, Exatamente. e aí ele vai pregar. A gente viveu isso na prática ano passado. Ano passado a gente viveu isso. Né? Conta do ano passado que a gente viveu essa experiência. A gente foi em uma igreja o ano passado que aconteceu justamente isso. Fantástico, hein, cara? De o pastor abrir a Bíblia e dizer assim, tu pode ler aqui pra mim? Aí eu li pra ele. Ele falou, pode ler de novo? Aí eu já começo, né? É pegadinha teológica. Garanto, ele vai fazer alguma pergunta. Quem que me deu essa aula? O que eu estudei? Meu Deus, que livro que eu li que falava disso? Aí ele fala, lê mais uma vez. Aí tu lê a terceira vez e fala, eu acho que eu decorei. Aí ele fala o versículo pra ti. Eu disse, é isso mesmo. Então tá, então é isso aqui que eu vou pregar domingo que vem. Porque assim, ele não sabe ler. Então o meu coração, principalmente, né? Isso existe, é real. Existe no nosso Brasil. Caramba, cara. Né? O meu coração por mim é justamente isso. Aí me veio esse sonho. Eu tava no Equador ainda, que era eu sonhei com... Como era no circo antigamente, que eles iam na cidade. Que vinha aqueles carros com animais, palhaço, carro de som, né? Não perca tal dia. Aquela loucura, né? E parava, pelo menos eu, lá onde eu cresci, parava a cidade. Todo mundo tinha avenida chamava atenção, né? Era igual o desfile de 7 de setembro. Você ia pra avenida pra ver os carros passar. Verdade. Né? E eu tive esse sonho, só que eram com vans, combis, escrito missão itinerante. Sabe? E a nossa era a 01. E tinha 9 no total. Eram 9 vans. Né? Ou seja, era um comboio missionário evangelizando. Que parava na cidade e ali evangelizava, ajudava a igreja local, né? Eu orei e Deus falou assim, escreve. Só escreve. E eu escrevi e ficou 1 ano o projeto arquivado. Quando a gente veio pro giro passado, o ano passado, pro giro missionário, orando, Deus falou, semeia o teu projeto. Apresenta para as pessoas o teu projeto. Só isso. Ele não falou quando vai acontecer, se vai acontecer, se eu vou realizar o projeto. Ou outra pessoa. Né? Mas o projeto existe, já tem logo, já tem modelo, já tem tudo certinho. A missão, a visão, tudo. Que é justamente morar dentro de uma van como uma casa normal. Ou uma gralha, ou uma Kombi, uma moto. Qualquer coisa, né? Morar na moto vai ser difícil, né? Mas é justamente aí para lugares que precisam de Jesus. Para que eles sejam evangelizados, para que eles possam ser tocados por Jesus. E para que a gente possa falar dessa experiência, esse amor que a gente tanto fala, né? A gente apresentou aqui um pouco, é levar esse amor para as pessoas, né? Esse aconchego, esse abraço de Jesus. Acho tão importante isso, né? Você abraçar uma pessoa e dizer que você e Jesus amam ela. E que elas são importantes, que elas podem contribuir. São preciosas, né? Então, eu, Rodrigo, tenho muito esse sonho ainda no meu coração de fazer de viver dentro de um carro evangelizando. E Deus também tem. Amém. Amém, então, eu assim, creio tá dentro também. do cronograma de Jesus. A gente só tá semeando o projeto, meu amor. É isso mesmo. Que bênção, que bênção. Até se você quiser doar um carro pra gente, isso aí. Fica à vontade, tá bom? Fica aí o nosso contato. Depois eu vou passar aqui a foto da van pra que o pessoal aqui, o Kaique, possa colocar Motorhome. Mas aí fala, mas quer viajar com o motorhome, né? Não, é porque você tendo uma casa, você deixa de onerar a igreja. Exatamente. Você não paga aluguel, você não paga IPTU. Hospedagem, hotel. Você vai ter o quê? O combustível e a tua alimentação. Então você tem menos custos para a igreja. Fica mais fácil manter um missionário dessa maneira. Tá fácil. E você tem a mobilidade, porque você pode ficar 3 meses, 4 numa cidade, evangelizar, ensina. Junto com o processo de evangelização, tem uma série de outros projetos que vão junto ali. Filme Jesus, ensinar eu como comunicador, curso de comunicação, edição, professora, ou seja, você leva toda essa carga tem muita coisa. do projeto. Você oferece, exato. Exatamente. E você faz isso ali. Dá aquele respiro pro pastor local também, né? Agregar pessoas que possam ajudar a desenvolver trabalhos que até então não tem, né? Venceu os teus 3, 4 meses, você vai para outra cidade. Né? Então você levou a tua casa junto, você não precisa achar um aluguel, pagar um aluguel. Mudança. Exato. Mas dentro disso que você está falando aí, né, a gente pensa sobre missões e quanta gente talentosa tem na igreja, né? Que tem muita coisa, né? Que aprendeu muita coisa. Essas pessoas, elas não poderiam se engajar de alguma forma em missões ou só serve para você que é missionário? Não, todo mundo pode fazer de alguma maneira, né? Todo mundo. É verdade. Porque a gente pensa nisso daí. A gente pensa porque hoje a igreja, ela
vive cheia, vamos supor, uma igreja lotada, cheia. Exatamente. Tem 2.000, tem igreja, tem 5.000 membros, Sim. né? E você vai falar de missões, sai um missionário, né? Acho que a gente tem que entender bem o que é fazer missão. Exatamente. A missão né? é realmente só sair de onde eu moro, deixar todas as minhas coisas e ir para um campo missionário? Não. Fazer missão, primeiro já vai ser ajudando a sua igreja. Você já está fazendo missão. Porque fazer missão, para mim, o sentido final é levar Jesus para as pessoas. Fazer com que elas aceitem Jesus, se transformem, sejam salvas e vivam em comunhão com Jesus. E isso você faz em qualquer lugar. Você pode fazer, saindo aqui agora do estúdio, você fazer aqui na rua, né? Para o cara que está manobrando, cuidando do carro ali na rua, né? Então, acho que a capacidade, a experiência de cada pessoa, ela pode fazer missão. Pode sim. Ela pode ser usada. Né? Esse projeto, por exemplo, se ele chega a dar certo, você pode ir em igrejas que, por exemplo, tenham mecânicos. Exatamente. O cara pode fazer uma revisão no carro, ele está fazendo porque ele está ajudando a obra do Senhor, ele está fazendo a Ou missão. até pessoas que de uma maneira. Que doem. Férias. Férias, Exato, exatamente. entendeu? Curto prazo, Aí né? o prazo. 15 Eu dias, sou metade das contador. suas férias. Vai. Né? Eu sou Né? contador, eu posso ensinar finanças lá para os pastores. Sim. Só fica um mês lá ensinando Maravilha, para cuidar maravilha. da saúde financeira de uma igreja. Sim. né? Poxa, Sim. legal, Né? verdade. Abraçar, Como né? administrar, Abraçar os né? projetos Exatamente. missionários. Um economista, um contador pode muito bem usar da sua profissão. Professor, daqui a pouco tem uma né? professora assistindo a gente e diz, eu tenho um plano pedagógico que ensina a ler e escrever em 3 meses. Exato. Ele Nossa, pode perfeito. apresentar isso, Uhum. porque é realmente ser intencional. Né? Você utilizar o teu tempo para ser intencional para Jesus. E com o teu conhecimento. Por que mais intencional que o teu conhecimento, Paulo? Perfeito. Né? Deus usa isso. Sim. Deus usa. Opa, Deus Muito, usa. demais. muito. Né? Que a gente tem, que Exatamente. a gente sabe, nossos talentos todos. Exatamente. Ele usa É justamente por isso que Deus te deu inteligência. Exatamente. Pensa, meu filho. Pensa, é justamente por isso que Deus te deu Como diz meu pai, talento. como diz meu pai, não é só Justamente pra usar por isso. boné, né? Vamos usar a cabeça, né? Não é só pra usar boné. Verdade. Então Sim. tá disponível para Jesus, eu acho, né? Tá disponível o Amém. que Jesus tem. Isso Ele mesmo. vai usar em Todos podem. algum lugar, ele vai usar. Todos. Porque todo A mundo missão é pode pra fazer. todos. Porque senão Mateus, lá no finalzinho, no Mateus 28, ia estar lá o nome das pessoas que tinham que fazer a missão, né? É isso. Verdade. Nossa, Mael, pastor Paulo, Paulo. Kaique, Mael, Diana. Só Não. pra esses, né? É para todo mundo. Pra todos. Ide e pregar e anunciar o evangelho do Senhor Fazer a discípulos. todas as criaturas, fazer discípulos de Cristo, Glória a semente de Cristo nas nações. Exatamente. É para todo mundo, É pra todo mundo. né? E você pensar, mas se eu só fiz missão para uma pessoa. Amém! Você Amém. converteu você Amém. ajudou a converter uma pessoa. Exatamente, E a palavra fala que quando uma pessoa se converte, tem festa no céu. Opa. Né? E É vale isso. mais do que a riqueza do mundo inteiro. Com certeza, Exatamente. Sim. Então é isso, todo mundo pode fazer missão. Glória Você que está a em Deus. casa pode fazer missão. Sim. De verdade. Seus talentos. Use os seus talentos pra Deus. Amém. Amém. Isso é muito bom. Glória a Deus. Foi bom o papo, hein? Bom pra caramba. Acho que tem que Bom. fazer umas partes 3, 4. Porque é muito bom. Tem Muito conteúdo, bom, tem muito conteúdo bom. bacana, muito conhecimento. A gente Que bom que vocês percebe gostaram, assim, gente, que vocês, bom. assim, o carinho, o amor pela obra. Rodrigo Diano, obrigado, viu? Obrigada a você, pastor. Obrigado por... Obrigada. A honra é Aqui. nossa, a alegria é nossa. Viu? Não tem nenhuma pergunta Gente, teológica. Opa! Tem pegadinha teológica, né? Ufa! Lê o versículo aí, lê o versículo Eu aí. achei que ia chamar a Bíblia, ele já assim. Vai ter pegadinha aí. Muito obrigada, Mas a pastor. gente Foi agradece maravilhoso. de coração Muito bom. mesmo, né, nesse nosso primeiro podcast, né, MNI Cast. MNI Olha lá, Cast. Então, o nome é poderoso, Opa! hein? Minicast, né? Estreia. Distrito de São Paulo, Glória né? a Deus. Esperamos Glória a Deus. que a gente consiga aí, né, criar conteúdo para você se engajar em missões, despertar o desejo no seu coração, que Deus possa te usar, né? Das várias maneiras que Deus tem para usar as nossas vidas, né? Das mais simples até as mais complexas, né? Porque é isso, o reino é isso. Nós somos corpo, né? E cada um tem a sua função no reino de Deus, Sim. cada um tem Glória a a sua Deus. função, né? Amém. Sim. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de Amém. vocês, o ministério de vocês. Amém. E eu queria pedir para vocês uma coisa, então, pra gente finalizar aqui, né? Para vocês deixarem uma palavra, uma mensagem para os nossos ouvintes, né? espectadores, Público, né? público. Amém. Amém? Amém. Eu quero dizer que Deus ama muito a sua vida. Que Ele tem um propósito especial contigo, assim como Ele tem comigo, com todos aqui que estão nos ouvindo, vendo. Tenha relacionamento com o Senhor, busque a Ele.
busque por Ele, busque ser cheio dessa presença do Senhor e cumpra a tua missão, cumpra aquilo que o Senhor te pedir de todo o teu coração, sem reserva, sem medo, sem insegurança. Coloca nas mãos do Senhor e o mais Ele fará, o mais Ele fará. Então, quero agradecer a todos que estão nos vendo, assistindo, os que ainda vão assistir, né? E dizer que não tem preço, não tem salário que nos pague tudo que a gente já fez para Jesus, todo o nosso desejo de servir pessoas e ganhar pessoas para o reino. Isso não existe salário, não existe preço, né, amor? Não. Que você possa também viver a totalidade do que Deus sonhou para a tua vida, possa ser bênção na vida das pessoas, com os seus talentos, com os seus dons, com aquilo que o Senhor te entregou. Aproveite, use, faça disso, como que eu vou dizer, para a honra e glória do Senhor. Faça isso para que Ele seja exaltado em todo o tempo na tua vida. Amém? E fica com o Josué 1:9. Medita sobre essa palavra, ser forte, corajoso. Amém. Tem de bom ânimo sempre. E não esqueça que onde você passar, Jesus já passou por você e com você ali. Então, Amém. Segue nessa tranquilidade do Senhor e dizer que fazer missão ou assumir um chamado na igreja como pastor, como líder, é algo que vai gratificar o teu coração. Teu coração vai se enriquecer com a experiência, com a transformação e É verdade. o crescimento que ele dá ao longo de cada dia é algo que é indescritível. É só quem vive para saber. A gente poderia passar aqui mais 2 horas tentando explicar, Verdade. mas se você viver isso, é só você quem vai entender. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, Obrigada. Mael. Obrigado, Kaique. Obrigada. Obrigado, Mael. Que Deus abençoe muito Deus esse abençoe. podcast. Continue. Amém. Muito mesmo. É o primeiro, mas Amém. é o primeiro que eu tenho certeza de muitos que vão acontecer. Amém. Muito conteúdo Porque a maravilhoso. internet Amém. hoje ela está carente da palavra de Deus. O que vocês estão fazendo hoje aqui é começar a abrir um mar que está muitas vezes inavegável para o cristão. Então continuem levando pessoas, histórias, contando, disseminando a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que vai ser de muita bênção. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Que minicast, hein? Que episódio, hein? Lindo, lindo, Muito bom, né? lindo. Tenho certeza que você gostou. Se você gostou, não esqueça de compartilhar, deixar um like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, porque esse é só o primeiro. E missão não fica só ouvindo, não. Experimenta, porque você vai gostar. Tá bom? MNCast, forte abraço. Até a próxima. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima.